Em sua vida passada, você teve sua base do dom danificada e, até o fim de seus dias, não conseguiu romper o próximo estágio, sendo forçado a morrer com arrependimento. Ao abrir os olhos, você voltou aos seus 16 anos. No entanto, ao renascer, descobriu que a menininha que antes desprezava era nada menos que a imperatriz que, na vida passada, dominava todos os reinos. Então, jurou em segredo, já que o céu lhe deu a chance de viver novamente. Você deve conquistá-la enquanto a imperatriz ainda é ingênua. Na rua gelada do inverno, um jovem de porte elegante estava de pé, com vestes brancas esvoaçantes, como um imortal caído na neve. Você ergueu a cabeça e olhou ao redor. Eu não deveria estar morto? Mas agora, tudo ao meu redor é tão familiar. Foi quando uma voz inesperada soou. Olhem, o jovem mestre Kianian voltou. Rápido, avisem o patriarca. Então você havia voltado aos 16 anos, no momento em que retornava da Cidade das Águas Celestiais para a Cidade da Fumaça. Naquela época, você estava cheio de vigor e ambição. Mas quem diria que esse retorno se tornaria o obstáculo que você nunca conseguiria superar, levando-o à decadência total? Sua cultivação nunca mais teria chance de avançar. No entanto, enquanto você se perdia em lembranças, uma menininha de roupas rasgadas se aproximou de você. Irmão mais velho, você pode me dar um pouco de comida? A menina ergueu a cabeça, com uma expressão tímida. Ela recuou alguns passos, com medo de sujar suas vestes brancas. Você olhou para baixo ligeiramente, fitando a garotinha suja à sua frente. Não fosse por esse olhar, tudo bem, mas ao ver, seus olhos se contraíram, e um choque profundo tomou. Na testa da menininha, havia uma marca tênue de um lótus de neve azul. A marca era tão sutil que, sem olhar com atenção, era impossível vê-la. As memórias da vida passada vieram à tona, e você sentiu dificuldade para respirar. Esse lótus de neve, milênios depois, se tornaria o símbolo mais terrível de todos os reinos. Séculos depois, uma imperatriz incomparável governaria todos os mundos, dominando todas as raças do universo, com um vasto firmamento a reverenciá-la. Essa imperatriz incomparável foi chamada pelo mundo de Imperatriz da Neve. E o emblema da Imperatriz da Neve era um lótus de neve. Dizia a lenda que a imperatriz ascendeu sozinha, sem apoio de facções ou clãs. Sozinha, ela fez o coração do Dão Celestial ruir e aterrorizou os soberanos de todos os reinos. Ao olhar para a marca de floco de neve na testa da menininha à sua frente, mesmo tendo vivido milhares de anos em sua vida passada, você sentiu sua mente sofrer um impacto imenso. As memórias mortas começaram a atacá-lo. Na vida passada, naquele dia, ao voltar da seita da Espada das Águas Celestiais para a Cidade da Fumaça, você encontrou uma pobre menininha, mas na época passou por ela apressadamente. E a pobre menininha nem ousou se aproximar. Você apenas virou a cabeça para olhar sua situação e pensou consigo, sem poder, só ser pisoteado. Depois disso, nunca mais a viu. Ao perceber que você a encarava fixamente, a menina pareceu muito assustada. Disse desculpe timidamente e foi embora tremendo. A menininha não só estava com roupas rasgadas e finas, mas também sem sapatos, andando descalça no chão frio, seus pezinhos jovens completamente vermelhos de frio. De repente, a menina sentiu um calor envolvê-la, e a sensação de frio foi se dissipando aos poucos. Virou-se sem saber o que fazer. E viu o irmão mais velho, parecido com um imortal, usando sua energia espiritual para afastar o frio dela, olhando-a com ternura. Qual é o seu nome? Sua voz era muito suave, fazendo com que ela se sentisse familiar e próxima. Ela manteve a cabeça baixa, sem ousar olhar para você. Meu nome é Xiaoshui. Então você teve 100% de certeza de que a menininha à sua frente era a futura imperatriz incomparável, invencível em todos os reinos. Na vida passada, a imperatriz era o ser supremo e inatingível, algo inalcançável para um cultivador comum como você. Por isso, vocês nunca tiveram qualquer conexão. Ao renascer, a chance de mudar o destino estava diante de você. Xiaoshui, você gostaria de ficar ao meu lado? Farei com que você não sinta mais frio ou fome. E lhe darei um lar acolhedor. Você se agachou e falou suavemente, olhando para a menininha à sua frente, estendendo a mão para tocar seu cabelo um pouco bagunçado. A menina murmurou baixinho, lar. Eu também posso ter um lar. Desde que se lembrava, ela nunca teve um lar. Se não fosse por sua forte vontade de sobreviver, ela já teria morrido no cemitério. Meu nome é Mokianian. Se você quiser me seguir, eu a ensinarei a cultivar, a ficar mais forte e a ter poder para se proteger. A menina mordeu levemente o lábio,
com um profundo desejo nos olhos. Ficar mais forte significa que não serei mais maltratada. Pode ser. Embora seu coração anseiasse imensamente, ela falou baixinho, com timidez, sem ousar encontrar seu olhar, pois ela achava que o irmão mais velho à sua frente era tão nobre e intocável, enquanto ela era apenas uma pequena mendiga. Claro que pode. Se Xiao Shui quiser, eu serei seu irmão mais velho, e a protegerei para sempre. A menina ficou atônita. Ela realmente queria ter um lar, um irmão mais velho que a protegesse. Mas, olhando para a túnica branca impecável do irmão mais velho e para os olhares de admiração e inveja das pessoas ao redor, ela sentia que não era digna de ser sua irmã. Irmão mais velho, agradeço sua gentileza. Se puder me dar um pouco de comida, já serei muito grata. A menina baixou a cabeça, e lágrimas claras escorreram de seus olhos. Lar era um sonho distante para ela, que só existia em seus sonhos. Aqui são bolinhos e leite. Você pegou um pouco de comida e colocou suavemente nas mãos de Xiao Shui, olhando para os bolinhos macios e o leite doce em suas mãos. Xiao Shui ficou novamente atônita. Uma comida tão deliciosa, ela só tinha visto nas mesas dos grandes senhores. Coma. Se não for suficiente, tenho muito mais aqui. Você é tão gentil. Muito obrigado, irmão mais velho. Xiao Shui fez uma reverência para você, pois esta era a primeira vez desde os 3 anos de idade que ela sentia carinho. Mesmo estando com muita fome, ela comeu apenas um bolinho e bebeu um pouco de leite, embrulhando o restante. Guardou-o cuidadosamente no peito. Vendo essa cena, seu coração se comoveu. Xiao Shui, não precisa guardar. Coma tudo. De agora em diante, o que você quiser comer, que roupas bonitas quiser vestir, eu comprarei tudo para você. Xiao Shui abriu ligeiramente a boca, sentindo-se imensamente tocada. Ela realmente queria ficar ao seu lado. Por que eu? Você falou a verdade. Xiao Shui, você acredita que um dia será muito, muito forte? Tão forte que poderá me proteger, a mim, seu irmão mais velho? Agora sou eu quem protege a Xiao Shui. Quando ela ficar forte no futuro, aí será Xiao Shui quem me protegerá, está bem? Xiao Shui será muito forte. O coração dela vacilou um pouco. Nestes anos, ela passou frio, passou fome e foi tão maltratada que ficou coberta de feridas. Ela realmente queria ter um lar, um irmão mais velho que a protegesse. Vendo a expressão hesitante de Xiao Shui, você a pegou no colo. A partir de agora, sou seu irmão mais velho. Neste momento, em uma loja de medicamentos, um jovem de aparência distinta estava de pé. Mestre, a grande competição da cidade do fumo está chegando. Eu realmente posso vencer? Não havia ninguém ao lado dele. Não se sabe com quem falava. Foi então que uma voz anciã chegou aos seus ouvidos. Fique tranquilo. Nesta pequena cidade do fumo, mal existem alguns no estágio inato. Com seu mestre aqui, será tão simples quanto beber água. Esta pessoa não era outra senão Yan Xiao. Com um nome de inútil e mais de 10 anos de destino, seu coração já estava forjado ao extremo. Mestre! Mas ouvi dizer que aquele jovem mestre do clã Mo Qiannian é o prodígio supremo do Império da Shu. Provavelmente já está no estágio inato avançado, enquanto eu acabei de entrar no inato. Meu bom discípulo, quando você obtiver minha herança, não será apenas questão de dominar o continente Longten, mas até mesmo cruzar o universo será possível. A herança do mestre. Ao ouvir isso, os olhos de Yan Xiao instantaneamente brilharam com um ardor intenso. Neste momento, você estava exatamente carregando Xiao Shui e caminhando para cá. Apenas ao passar por ela, você a reconheceu. Era justamente Yan Xiao, que no passado fez perder na grande competição da cidade do fumo. Foi também esta batalha que interrompeu o futuro promissor de você, um prodígio supremo. A partir daí, você caiu do pedestal e Yan Xiao ascendeu. Ainda faltam 15 dias. É tempo suficiente para eu romper para o reino da bênção mecânica. Na vida passada, você foi derrotado por Yan Xiao, o que fez seu coração colapsar, e só conseguiu construir 6 plataformas de Dão. Nesta vida, seu objetivo é muito claro, construir pelo menos 8 plataformas de Dão. A notícia do seu retorno já havia sido espalhada para o clã Mo. Quando você chegou aos portões da mansão Mo carregando Xiao Shui, o patriarca do clã Mo já estava com um grupo de anciões esperando na entrada. O jovem mestre Qiannian voltou. Como foi a estadia na Espada da Água Celestial? Era justamente o patriarca do clã Mo, Mo Xintian. Um especialista acima do reino da bênção mecânica, também um dos 5 especialistas acima da bênção mecânica na cidade do fumo. Pai, estou de volta.
Você abaixou ligeiramente a cabeça, mas havia um sorriso leve no canto da boca que ninguém percebeu. Na vida passada, após ser derrotado por Yan Xiao, sua cultivação foi abolida. Seu chamado pai mudou de rosto mais rápido que virar uma página. Não só o expulsou de casa, como também casou sua filha, que deveria se casar com você, com Yan Xiao. Neste momento, Mo Shenqian o olhava com um sorriso no rosto. Ha ha ha, ainda bem que voltou. Ficar 3 anos na espada da água celestial, seu pai sentiu muito a sua falta. A propósito, você... Esta garotinha é? Mo Shenqian olhou para a menina em seus braços, franzindo levemente a testa. É minha irmã, Mo Qianshui. Você respondeu com indiferença. Mo Shenqian primeiro ficou confuso, mas depois gargalhou novamente. Então ganhei mais uma filha. Tragam roupas finas e um quarto para a senhorita Qianshui. Tratem-na com a cortesia de uma senhorita do clã Mo. Sim, senhor. Assim que ele falou, 2 jovens donzelas saíram de trás dele. Eram suas 2 antigas servas, Xiaoqin e Xiaobai. Jovem mestre Qianian, entregue a senhorita Qianshui a Xiaoqin. Xiaoqin aproximou-se com um sorriso. E ao olhar para você, seu rosto exibiu um leve rubor. As 2 irmãs vão te levar para tomar banho e se arrumar. Obedeça às 2 irmãs. Você acariciou o cabelo de Xiaoshui para lhe dar coragem. Pai, estes são alguns recursos de cultivação. Distribua-os para os membros do clã. Dizendo isso, você pegou uma bolsa de armazenamento e a jogou para Mo Shenqian. Mo Shenqian usou sua mente para inspecionar os itens dentro. E seu rosto se encheu de sorrisos. Sua filha tem futuro. Sua filha também sente muito a sua falta. Quer vê-la? Você apenas sorriu levemente. Pai, preciso ficar em reclusão por um tempo. Não quero ser incomodado antes da grande competição. Em seguida, você entrou pelo portão. Após sua partida, o sorriso de Mo Shenqian instantaneamente desapareceu, e seu rosto escureceu um pouco. Que atitude é essa? Sua base atual pode construir 7 plataformas de Dão, tornando-se o mais forte prodígio do Império da Shu. Mas depois de testemunhar o verdadeiro palco do mundo, você não se satisfaz com 7 plataformas de Dão. Por que, se 7 plataformas de Dão? Se for um gênio supremo do Império Dashin, então 8 plataformas de Dão representam um gênio supremo do domínio norte do continente, e 9 plataformas de Dão são um gênio supremo do continente Dragão Ascendente. Quanto mais plataformas de Dão, mais longe se irá no futuro. É por isso que, em sua vida passada, suas plataformas de Dão só alcançaram o reino do rei. E nesta vida, você deve construir as lendárias 9 plataformas de Dão. Enquanto você pensa nisso, uma voz tímida soa na porta. Você olha ao longe e vê uma menina extremamente adorável. Vestindo um vestido princesa branco, com olhos grandes e redondos piscando para você. Jovem mestre Qianian. Já preparamos a senhorita Qianshui, dizem Xiaobai e Xiaoqing, cada uma segurando uma mão de Xiaoshui, paradas na porta. Entrem, você diz sorrindo, abraçando Xiaoshui. Mas ao ver as mãozinhas e os pezinhos de Xiaoshui, seu coração dói. Você pega seu melhor remédio para feridas e aplica cuidadosamente nas mãos de Xiaoshui. Xiaoshui. Dói. Irmão, Xiaoshui não está com dor. Só está um pouco frio. Em seguida, você olha para as 2 mulheres e entrega um saco de armazenamento a Xiaobai. Você sempre se lembra do cuidado delas com você. Depois que você caiu em desgraça, apenas elas 2 permaneceram ao seu lado. Jovem mestre Qianian, isso é demais. Não podemos aceitar. Como assim? Não estão ouvindo minhas ordens? Seu tom se torna severo. Xiaobai quer dizer algo, mas, ao ver seu olhar, engole as palavras novamente. Obrigada, jovem mestre Qianian. Bem, já está ficando tarde. Levem Xiaoshui para o quarto dela ao lado. Vocês terão que se esforçar nestes dias, protegendo Xiaoshui de perto para evitar pessoas mal-intencionadas. Mas Xiaoshui abraça seu pescoço com força, sem querer soltar. Irmão, Xiaoshui não quer se separar do irmão. Pode ser. Vendo Xiaoshui olhando para você, você fala baixinho. Tudo bem, o irmão vai dormir com Xiaoshui. À noite, você a coloca na cama com movimentos gentis. Vendo as marcas de lágrimas nos olhos de Xiaoshui, sente uma dor inexplicável no coração. Na manhã seguinte, ao acordar, vendo Xiaoshui ainda dormindo em seus braços, você esboça um sorriso. No entanto, no instante seguinte, você arregala os olhos de surpresa. Estágio póstero primeiro? Uma noite, do 0 ao estágio póstero? Quantas pessoas passam a vida inteira sem conseguir entrar no estágio póstero? Xiaoshui, em uma única noite,
Pulou diretamente treinamento corporal e alcançou o estágio póstero. Sem pensar muito, você imediatamente coloca um selo, antes de ter poder suficiente. Nunca deve revelar tamanha aptidão divina. O sol ilumina a terra. Você está no pátio. Vendo Xiao Shui tomar café da manhã, sorri levemente. Depois, olha para o céu e começa a praticar. Após um ciclo de respiração, você abre os olhos repentinamente, incrédulo. Seu corpo físico, em comparação com ontem, teve um enorme avanço. Você fica chocado novamente, pois quanto mais forte o corpo, mais plataformas de Dão podem ser construídas. Agora, sua força física chegou a impressionantes 970 mil Jin. Isso significa que, mesmo com 8 plataformas, você talvez consiga por um tempo. Mas para construir 9 plataformas, precisa constantemente quebrar limites e superar a perfeição, alcançando a força extrema de 99.999 Jin. E os recursos necessários para isso são assustadores. Mesmo vendendo toda a cidade de Yanshin, não chegaria a 1/10. Você reflete, o aumento inexplicável de 10.000 Jin de força. Tem alguma relação com Xiao Shui? Seus olhos brilham com um brilho estranho. Para confirmar, só esta noite. Um som de passos chega aos seus ouvidos. Irmão Qianian, você voltou e nem veio me ver. Que tristeza. A voz carrega mágoa. Em seguida, uma garota com maquiagem pesada entra em seu quarto. Assim que entra, ela lhe lança um olhar sedutor, com um leve rubor no rosto. Irmão Qianian, brinca com a Yair. A garota se aproxima, tentando pegar sua mão. Mas você a desvia discretamente. Em sua vida passada, depois que você perdeu para Yan Xiao, Mozian imediatamente o abandonou. E focou em Yan Xiao. Mas Yan Xiao, que pretendia alcançar as estrelas, como se interessaria por uma beleza vulgar de um lugar pequeno? Diante da iguaria que se oferecia, ele a devorou e depois a descartou. Dou-lhe 3 respirações para sair daqui. Senão não me culpe por jogá-la para fora. Seus olhos mostram repulsa. Ao ouvir isso, a garota fica atonita. E logo faz careta, prestes a chorar. Irmão Qianian, você não era assim com a Yair antes. Por que, depois que voltou da seita da Espada Celestial das Águas, não gosta mais da Yair? Irmão Qianian, você. Resta uma respiração. Você bufa friamente. O irmão Qianian está maltratando a Yair. Vou contar para o pai. Assustada com seu olhar, a garota começa a chorar e sai correndo extremamente magoada. Mas, após se afastar dezenas de metros do seu quarto, a mágoa em seu rosto desaparece instantaneamente, substituída por raiva. Qianian, não pense que, por ter um pouco de força, pode esquecer como a família Mo criou. Depois que a raiva passa, a garota se lembra da sua glória como um ser celestial, e um rubor volta a lhe subir ao rosto. Veja como vou conquistá-lo esta noite. A noite cai. Quando vê Xiao Shui, que praticou o dia inteiro, você fica chocado mais uma vez. Segundo nível do pós-céu. Que talento aterrorizante é esse? Lembrando que entrei no pré-céu aos 13 anos. Fui aclamado como o gênio supremo do Império Shu, entrando na seita da Espada Celestial de Tianshui nos testes. Comparado a Xiao Shui, o que vale o meu talento? Mas pensando que Xiao Shui se tornará, no futuro, a imperatriz invencível dos reinos interiores. Essa performance é compreensível. Irmão mais velho, hoje Xiao Shui aprendeu 2 estilos de espada. Dizendo isso, ela se jogou nos seus braços, com uma expressão adorável pedindo elogios. Xiao Shui é incrível. Eu e a irmã mais nova Qin também avançamos para o 7º nível do pós-céu. Disse Bai, ao lado, com excitação na voz. Muito bom. Não economizem nos recursos que eu dei a vocês. Comam quando for para comer. Mergulhem quando for para mergulhar. Quando acabarem, eu tenho mais aqui. Cheguem logo ao pré-céu. Essa será a melhor recompensa que podem me dar. Sim, jovem mestre Qianian. Bai e Qin responderam e se retiraram suavemente, vendo as duas partirem. Você olhou para a pequena em seus braços e depois para o céu. Xiao Shui, vá dormir primeiro. O irmão vai dormir um pouco mais tarde. Irmão, vá cuidar dos seus assuntos. Mas Xiao Shui quer ver o irmão assim que abrir os olhos. Você segurou Xiao Shui com cuidado, colocando-a na cama. Então saiu. A noite foi ficando cada vez mais profunda. Você estava sentado à mesa, bebendo chá calmamente. Xiao Shui já tinha adormecido na cama. Pouco depois, um leve movimento veio de fora do quarto. Em seguida, a porta do quarto foi aberta silenciosamente por alguém. Sob o luar, Mozian, vestindo uma lingerie reveladora,
com o rosto corado, olhava para você com um olhar cheio de desejo primaveril. Especialmente sua lingerie, semi-aberta, revelando grandes áreas de pele alva. Até mesmo os picos imponentes de seus seios, parcialmente cobertos pelas nuvens da lingerie, eram vagamente visíveis. Irmão Kianian, eu também gosto de você. Você quer? Mosian se aproximou com passos graciosos. Ao se mover, mais pele ficava exposta. Sua respiração era como orquídea, sua voz carregada de um desejo primaveril incrivelmente sedutor. Então, ela deixou a lingerie deslizar intencionalmente, revelando a pele branca por baixo. Vendo isso, sua expressão não mudou em nada. Como esperado, correspondia às memórias da vida passada. Na vida passada, Mosian usou o plano da beleza para seduzir você. E então, quando vocês dois estavam prestes a se entregar ao prazer, foram surpreendidos por Moshegtin e alguns anciãos, querendo amarrá-lo completamente à família Mo. Mas depois, no grande torneio da cidade de Yan, você foi derrotado por Yan Xiao. Os rumores da família Mo mudaram instantaneamente. Você, usando sua posição de discípulo principal da seita da Espada Celestial de Tianshui, coagiu Mosian a se tornar sua mulher. Já disse o suficiente. Já que terminou, pode ir. Você a olhou com indiferença. A expressão de Mosian ficou instantaneamente interessante. Por que isso não estava seguindo o roteiro que ela imaginava? Irmão Kianian, você tem coragem de me tratar assim? Dizendo isso, Mosian forçou algumas lágrimas quentes. Então, deixou a lingerie deslizar novamente, revelando a pele branca por baixo. Mas seus movimentos foram mais rápidos. No instante em que a lingerie caiu, você jogou Mosian para fora, junto com sua lingerie. Mosian caiu na grama, com a cabeça tonta e confusa. Nesse momento, a praça da cidade de Yan já estava lotada. As facções das três grandes famílias, Xiao, Mo e Ouyang, estavam cada uma em seu canto. Atrás delas vinham todas as figuras importantes da cidade de Yan. O grande torneio da cidade de Yan acontece uma vez a cada década. A família vencedora ganha o direito de ser o governante da cidade de Yan pelos próximos 10 anos. O vencedor do torneio anterior foi a família Ouyang. Mas nesta edição, aos olhos de inúmeros habitantes da cidade de Yan, a família Mo é a rainha indiscutível. Por sua causa, Pré-Cell aos 13 anos, discípulo principal da seita da Espada Celestial de Tianshui, gênio supremo do Império Shu. Cada título já pressionava os gênios da cidade de Yan, sufocando-os. Portanto, os aplausos para você eram unânimes. Uma enxurrada de bajulações enchia o local. Olhem! O chefe da família Mo chegou. Qual deles é o jovem mestre Kianian? Os jovens atrás de Moshegtin não parecem ser ele. Bestagem! Que tipo de figura é o jovem mestre Kianian? Ele viria perder tempo nesta fase de qualificação? Ele já está garantido entre os 6 primeiros da competição. Dentro de 10 anos, o jovem mestre Kianian certamente alcançará o transcendente. Nossa cidade de Yan vai produzir uma figura ilustre. Talvez ainda possa brilhar. Moshegtin estava com o rosto cheio de sorrisos. Os anciãos da família Mo atrás dele também estavam sorrindo. A família Mo ter produzido um Kianian enchia seus rostos de entusiasmo. Meu jovem irmão Shegtin. Sua família Mo teve muita sorte. Ao ver Moshegtin se aproximar, Ouyang Shun também veio cumprimentá-lo. Meu velho irmão Ouyang. Nestes anos, agradeço pelo apoio à nossa família Mo. Se não fosse por você, nossa família Mo não estaria onde está hoje. Moshegtin apertou a mão de Ouyang Shun, radiante. As duas raposas velhas trocavam palavras educadas sem parar. O gênio dragão verdadeiro da sua família, o jovem mestre Mo Kianian, não veio com você? Ouyang Shun olhou atrás de Moshegtin, não o vendo, perguntou. Calma, calma. Já o avisei. Quando a final começar, ele virá. Depois que a família Mo se sentou, outra comoção tomou conta da praça. A família Xiao, uma das 3 grandes, chegou. O chefe da família Xiao, Xiao Shan, tinha o rosto sério. Atrás dele vinham 3 jovens. Depois que a família Xiao saiu, Xiao Shan, o patriarca da família Xiao, franziu a testa. Atrás dele estavam 3 jovens. Depois que a família Xiao saiu, o burburinho da multidão mudou instantaneamente, fazendo o rosto de Xiao Shan ficar cada vez mais escuro. Olhem para aquele jovem de cabeça baixa. Ele é o famoso lixo terceiro jovem mestre da família Xiao, Yan Xiao. Quem não conhece a fama do lixo terceiro jovem mestre da família Xiao? Mas o que ele está fazendo aqui? Nem no reino póstumo ele está, um lixo, vindo participar da grande competição? É para rir? Ouvindo os comentários da multidão ao redor, Xiao Shan tinha uma expressão fria,
com um sorriso zombeteiro nos olhos. Ele já sabia da força de Yan Xiao, e desta vez queria que todos em Yan City soubessem. Embora Yan Xiao estivesse de cabeça baixa, sua expressão não se importava nem um pouco com o ridículo da multidão. O verdadeiro dragão no céu se importaria com a conversa das formigas no chão? Quando a grande competição começou, de acordo com as regras anteriores, cada uma das 3 grandes famílias poderia enviar 10 gênios com menos de 30 anos, totalizando 30 participantes. Na primeira rodada, uma batalha confusa entre os 30. Decidir os 10 vencedores. Antes mesmo de o árbitro terminar de falar, um homem envolto em uma capa preta subiu lentamente ao palco. Em Yan City, na família Xiao, neste momento você estava em uma plataforma alta, vestindo roupas brancas, olhando para a multidão na praça e balançando a cabeça levemente. Por que, na sua opinião, todos os gênios de Yan City juntos não seriam páreo para Yan Xiao? Yan Xiao vai agir? Aquele lixo vai subir para lutar? Não tem medo de ser morto pelo tio Yu? Estranho. Por que só ele da família Xiao está subindo? O que está acontecendo? Neste momento, não só os espectadores estavam confusos, mas também os 2 velhos astutos, Mo Shenqian e Ouyang Xun. Ficaram surpresos por um momento. No instante seguinte, uma poderosa aura irrompeu de Yan Xiao. O chão de pedra dura sob seus pés instantaneamente rachou em várias fissuras. Reino Imortal Celestial. Neste momento, inúmeras pessoas arregalaram os olhos incrédulas. O famoso lixo de Yan City, Yan Xiao. Como poderia ser um especialista do Reino Imortal Celestial? Que forte! A aura é apenas no pico do primeiro nível do Reino Imortal Celestial. Mas a qualidade da energia espiritual é comparável ao 5º nível do Reino Imortal Celestial. Ouyang Xun ficou chocado internamente. O talento deste Yan Xiao superou a imaginação de todos eles. Aos 16 anos, no Reino Imortal Celestial, com qualidade de energia espiritual comparável ao 5º nível. Se não fosse por Moqianian antes, este Yan Xiao seria o maior gênio de Yan City. Ainda bem que o poder de combate deste Yan Xiao é apenas do 3º nível do Reino Imortal Celestial, mas ele já está no grande aperfeiçoamento do Reino Imortal Celestial, pronto para avançar a qualquer momento. Não é motivo para preocupação. Depois de se surpreender um pouco, Mo Shenqian deu uma risadinha. Yan Xiao olhou para os 20 jovens gênios no campo, um leve sorriso surgindo no canto de sua boca. Ele estendeu uma mão e apontou para cada um deles. Não percam tempo, venham todos de uma vez. A aura do Reino Imortal Celestial se espalhou a partir dele. Os 20 gênios das famílias Mo e Oya no campo. Um homem sozinho quer desafiar todos nós 20? Yan Xiao, você pensa que é Moqianian? Apenas no primeiro nível do Reino Imortal Celestial e quer nos enfrentar? Um gênio da família Ouyang se adiantou e questionou. Se o jovem mestre Qianian dissesse isso, nós nos consideraríamos inferiores. Mas quem você pensa que é? Molei, uma gênia do 2º nível do Reino Imortal Celestial da família Mo, bufou friamente. Só saberei depois de lutar. Não é mesmo? Xiao Yan parecia calmo por fora, mas no fundo estava um pouco nervoso. Mestre, eu realmente consigo vencer tantas pessoas? São 6 no Reino Imortal Celestial, e ainda uma do 2º nível. Pequeno Yan, essas pessoas são apenas as mais comuns. Com seu poder atual, pode eliminá-las com um movimento. Xiao Yan, você tem certeza de que só a sua família Xiao vai enviar você? O ancião árbitro da família Ouyang falou. Tenho certeza, disse Xiao Yan, com a mesma atitude calma. Já que é assim, então começamos. O árbitro da família Mo sorriu friamente. De qualquer forma, esta família Xiao está a pedir para morrer, ninguém pode impedir. Os 20 gênios de Yan City liberaram suas próprias auras. Unidos, eles pressionaram contra Xiao Yan, e Xiao Yan, com as mãos para trás, gritou uma palavra. Parem, eles não são adversários. É hora de eu agir. Vendo a multidão em combate confuso, você balançou a cabeça levemente e saltou diretamente da plataforma alta. Xiao Yan lutava cada vez com mais bravura. Desta vez, ele havia se reprimido por 10 anos, e pela primeira vez estava tendo uma batalha de todo o coração. Molei suava friamente. O poder deste golpe de Xiao Yan já havia alcançado o 4º nível do Reino Imortal Celestial. O título de lixo da família Xiao do outro lado o deixava extremamente insatisfeito. Ele rangeu os dentes, querendo suportar este golpe de Xiao Yan, mas naquele momento, um dedo de repente bloqueou na frente do gênio da família Mo, parando firmemente o golpe total de Xiao Yan. Jovem mestre Qianian! Molei olhou para lá,
viu um jovem bonito de roupas brancas esvoaçantes, parado calmamente à sua frente. Sua aparição silenciou todos. Sua aura como um imortal fez inúmeras donzelas corarem. Como Jade no caminho, um cavalheiro incomparável no mundo. Xiao Yan recolheu o punho. Seus olhos fixos em você. Ele carregou o nome de lixo por anos de contenção, queria provar que não era um lixo. Você não é páreo para ele. Eu cuido disso aqui. Esta última rodada. É você sozinho ou sua família Xiao toda junto? Xiao Yan olhou para você friamente e disse. Você falou calmamente. Apontou para Xiao Yan com o dedo, depois para os jovens gênios da família Xiao nos assentos. Não precisa. Eu sozinho sou o suficiente. Vendo sua expressão confiante e destemida, Xiao Yan instantaneamente ficou um pouco nervoso. Mestre, deixe com você daqui a pouco. Temos que derrotar Moqianian. Lavando a vergonha dos meus 10 anos. Xiao Yanzi, controle suas emoções. Deixe comigo. Você fecha levemente os olhos, pois sabe que no corpo de Yan Xiao há a alma de um poderoso cultivo de Yunlu. Mas você ainda não se importa. Afinal começa. Mestre, agora é a hora. Ajude-me. As arenas se abrem uma a uma. A aura poderosa choca inúmeras pessoas ao redor. Neste momento, Mo Shentian e Ou Yanshun, dois antigos especialistas, se levantam instantaneamente, olhando chocados para o centro do campo. Moqianian, hoje você cairá do pedestal, diz Yan Xiao em voz fria. Com as palmas cruzadas, ele avança contra você. Você, porém, sorri levemente. Ser capaz de se esconder por 10 anos. Mostra que você é realmente astuto. Mas, infelizmente, encontrou-me. Em poucos instantes. Vocês já trocaram dezenas de golpes. Mesmo assim, ele não consegue derrubá-lo. Agora, tanto Yan Xiao quanto o ancião ficam um pouco chocados. Rapaz, você conseguiu até me enganar. Ele não tem 960 mil Jin, e sim 980 mil mestre. O que devemos fazer? Xiao Yan, vamos invadir. Ele escolheu confrontá-lo de frente para desgastar suas forças. Vamos resolver isso rapidamente. Use a técnica suprema sagrada para elevar a força ao máximo. Com um estrondo, os dois trocam mais um golpe frontal. Então, Yan Xiao recua rapidamente. Moqianian, reconheço que você é forte. Pena que, no final, ainda vai perder para mim, diz Yan Xiao rindo alto. Sua aura se torna, num instante, centenas de vezes mais aterrorizante. A temperatura no ar aumenta gradualmente. Dezenas de bolas de fogo surgem no vazio. Técnica suprema sagrada, a arte da incineração do sol eterno. Um poder comparável ao da fundação. Vários anciãos jurados ficam extremamente chocados, recuando repetidamente. Uma luta entre jovens conseguiu liberar um poder comparável ao da fundação. Olhando para as bolas de fogo no céu, você fecha lentamente os olhos. As memórias da vida passada vêm à sua mente. Naquela época, você foi derrotado por esse golpe de Yan Xiao. Por isso, seu coração cultivador foi prejudicado e seu caminho à frente foi espinhoso. Mas, renascido, o resultado já se inverteu completamente. Empreste-me uma espada. Você abre os olhos. Uma voz fria sai de sua boca. As espadas nas mãos de inúmeros espadachins voam descontroladamente para o céu, transformando-se em um longo dragão de luz de espada. Então, sob o olhar chocado de inúmeras pessoas, essas espadas aparecem atrás de você, formando uma formação circular de espadas. A formação imperial do Santuário do Grande Médico. A formação de espadas do Grande Médico. Como é possível? Ele é um mestre de formações de espadas, raro no mundo. Não é à toa que sua força espiritual é tão poderosa. Na mente de Yan Xiao, ecoa um grito de surpresa de um ancião. Xiao Yanzi, desta vez encontramos um inimigo formidável. Ele já cultivou a técnica da espada voadora a 100 passos. Que descendente terrível. O futuro é deles. Sendo o maior especialista da cidade de Yan, o Yanshun não pôde deixar de suspirar. Quem vencerá? Neste momento, o coração de todos está na garganta. Todos observam tensos o choque entre espada e fogo no campo. Uma grande quantidade de poeira bloqueia a visão da multidão. Por um tempo, toda a praça começa a tremer violentamente. Depois de muito tempo, as chamas e a luz da espada finalmente se dissipam lentamente. O som da explosão também desaparece em seguida. Enquanto todos esperam ansiosos, veem, dentro do poço profundo, duas figuras imóveis em lados opostos. Após um instante, Yan Xiao cospe um jato de sangue preto, seu corpo balança e então cai de joelhos no chão. Na borda de suas roupas pretas,
Cai um pedaço de pano rasgado, com um corte perfeitamente reto. Por outro lado, você continua parado no lugar, com roupas brancas como a neve, sem uma partícula de poeira. Você perdeu. Yan Xiao. Assim como na vida passada, Yan Xiao olha para você com frieza. Você perdeu. Yan Xiao. Assim como na vida passada, Yan Xiao olha para você com frieza. Mo Qiannian, guarde bem essas espadas. Volte pelo mesmo caminho. Quanto às espadas destruídas, podem ir à família Mo com os cabos para buscar compensação. Sua voz ecoa por toda a praça. O jovem mestre Qiannian é formidável, muito forte. A cena das 100 espadas voando juntas. Minha espada também era uma delas. Yan Xiao, embora tenha se livrado do título de inútil, como ousa desafiar o jovem mestre Qiannian? Ele realmente está pedindo por isso. Sim, o jovem mestre Qiannian é o orgulho celestial do nosso grande Império Shu. Um simples Yan Xiao também ousa se envolver? Os sussurros e risadas da multidão ecoam sem parar na mente de Yan Xiao. A sombra de 10 anos. Ele pensava que poderia voar alto. Mas por que, mesmo com a orientação e a ajuda do mestre, ele ainda perdeu? Os olhos de Yan Xiao gradualmente se tornaram vermelhos. Mestre, não posso perder. Se continuar assim, sofrerá a rejeição da técnica. Não. Mestre, hoje preciso derrotar Mo Qiannian, senão ele sempre será meu demônio interior. Ah, o mestre subestimou o talento de Mo Qiannian. Jamais imaginei que ele não apenas escondia sua força, mas também é um mestre de formação de espadas entre milhares. Pequeno Yan, temos muito tempo pela frente. Com a orientação do mestre, um dia você superará Mo Qiannian. Quando o encontrar novamente, poderá derrotá-lo com facilidade. Não, mestre. Eu quero derrotá-lo agora mesmo. Combinei com Ryu. Desta vez preciso provar que sou digno dela. Que assim seja. Seu corpo não suporta forças agressivas. Vou emprestar parte do meu poder espiritual a você. Mas depois disso, o mestre terá que dormir por um tempo. Você olhou para Yan Xiao e exalou um suspiro. O primeiro passo do destino já mudou. A partir de agora, o caminho futuro leva a um futuro mais brilhante. Mas, enquanto andava, seus passos pararam novamente. Os cascalhos aos seus pés tremiam violentamente. Então, lentamente, flutuaram para o ar. Poder espiritual. Você se virou e viu Yan Xiao se levantando lentamente. Seus olhos estavam cheios de loucura. Mo Qiannian, ainda não perdi. Quanta energia espiritual você ainda tem para continuar lutando? Yan Xiao riu alto. Um poderoso poder espiritual se espalhou por toda parte. As pessoas ao redor gritaram novamente, surpresas com mais uma reviravolta na competição. Sua expressão permaneceu calma. É verdade que não tenho muita energia espiritual, mas o que mais domino é exatamente o poder espiritual. No instante seguinte, você segurou levemente a mão e os pregos de pedra que voavam em sua direção se transformaram em pó. Ainda tem alguma outra habilidade? Olhando para você de pé sobre a espada voadora, Yan Xiao apertou os punhos com força. Por quê? Por que está acontecendo isso? Por que na cidade de Yan, já tendo ele, Yan Xiao, ainda precisa parecer um Mo Qiannian? Yan Xiao riu amargamente, seus olhos gradualmente se apagando. Vendo Yan Xiao desse jeito, você se lembrou de si mesmo em sua vida passada, não era como ele? Você cravou as unhas na carne. Espero por você na grande Assembleia da Bananeira do Norte. Espero que realmente possa se classificar com sua própria força. Dito isso, você pisou na espada voadora e partiu da grande praça. Ah, sendo um mestre de formação de espadas, como seu poder espiritual poderia ser fraco? Cultivando ambas as artes espirituais e marciais, este Mo Qiannian também tem qualificação para competir pelo Rei da Bananeira. Pequeno Yan ainda tem um caminho difícil. No caminho do crescimento, apenas a pressão torna o esforço mais profundo no coração. A entidade espiritual no mar espiritual de Yan Xiao suspirou levemente e então adormeceu. Ao voltar, você anunciou que não tinha mais laços com o clã. Depois de distribuir parte dos recursos ao clã, uma carruagem bastante luxuosa partiu lentamente. Observando a carruagem se afastar, Mo Shentin e os anciãos do clã tinham expressões muito sombrias. Mesmo relutante, Mo Shentin não podia impedi-lo, apenas viu você partir com Xiao Bai, Xiao Qing e Xiao Xue. Sob sua orientação, as duas jovens agora estavam no pico do 7º nível do estágio posterior. Uma pessoa de 18 anos no 8º nível do estágio posterior já podia ser considerada um gênio na cidade de Yan. E Xiao Xue rompeu para o 3º nível do estágio posterior na noite passada. A essa velocidade, você torceu levemente os lábios.
Provavelmente Xiao Xue realmente conseguirá alcançar o estágio inato aos 8 anos. É hora de ir para o grande Império Shu. Xiao Bai, cuide de Xiao Xue. Vou e volto. De repente, você sentiu um leve movimento, então saiu da carruagem. Voando com a espada para o lado da carruagem, após percorrer alguns milhares de metros, você parou. Olhando para uma grande árvore à frente, apareça. O que você quer comigo? Você disse calmamente, mas ninguém respondeu. De repente, uma flecha voou do alto da árvore. Você segurou a lâmina com uma mão, e a força poderosa fez a espada voadora recuar alguns metros. Sua expressão gradualmente se tornou séria. Mais de 1 milhão de forças. Uma força extremamente poderosa. Jovem mestre Kiniran. 3 anos sem nos ver. Como tem passado? Uma voz feminina fria soou. Viu-se uma jovem vestindo um vestido roxo descendo do alto da árvore. A jovem tinha uma beleza incomparável. Cabelos roxos esvoaçando ao vento, um vestido roxo envolvendo seu corpo esbelto e gracioso, traços faciais extremamente refinados. Olhos brilhantes como águas outonais. A bela jovem à sua frente, mesmo comparada às santas supremas que você viu em sua vida passada. Não ficava atrás, mas sua expressão permaneceu indiferente, o que irritou um pouco Liu Mensui. Ela se arrumou lindamente, mas a reação dele foi essa. Liu Mensui, você veio se vingar de Wang Yu? Você sorriu levemente. Esta Liu Mensui é a prima de Wang Yu. Sua verdadeira identidade é descendente de um santo, a futura santa do sagrado local Tai. Você derrotou o irmão Wang Yu de forma justa. Não sou uma pessoa irracional. Liu Mensui sorriu. Ela deu uma volta em torno de você e admirou. Eu não imaginei que nesta pequena cidade de Yan, além do irmão Wang Yu, pudesse surgir um gênio como você. O que você realmente quer? Você franziu a testa. De repente, não entendendo o comportamento incomum de Liu Mensui. Só quero lhe dizer que o irmão Wang Yu perdeu para você, ele recuperará em dobro. Quando chegar a hora, ele o derrotará de forma justa. Então diga a ele que estou esperando o dia em que ele me desafie novamente, para ver se o resultado mudará. Dito isso, você se virou e partiu na espada voadora. No momento seguinte, Liu Mensui apareceu estranhamente à tua frente, bloqueando teu caminho. Uma velocidade como essa fez os teus olhos se apertarem ligeiramente, elevando ainda mais a tua avaliação sobre a força de Liu Mensui. Na tua vida passada, sabias apenas que Liu Mensui era a santa do sagrado local Tai. Mas não conhecias o seu verdadeiro poder. Em Yanshin, o seu poder divulgado era que ela havia rompido para o estágio inato não fazia muito tempo. Isso não é nada de estágio inato. Tu até suspeitas que Liu Mensui, naquela época, já havia alcançado o estágio de formação do Elixir. Há mais alguma coisa? Perguntaste, franzindo a testa. Atrás de Liu Mensui, surgiram nada menos que 9 plataformas de cultivo imaculadas. Naquele instante, uma poderosa pressão emanou do corpo de Liu Mensui. 9 plataformas de cultivo, uma postura incomparável, uma gênio absoluta que nem mesmo todo o domínio norte possuía. Uma gênio absoluta que, em todo o continente Dragonsoar, pertencia às lendas, estava agora diante de ti. Mas Liu Mensui ficou desapontada mais uma vez. Ela fixou o olhar nos teus olhos, mas não viu em ti qualquer traço de surpresa. Isso fez Liu Mensui ficar ainda mais curiosa. Em teoria, uma gênio invencível de 9 plataformas de cultivo, aparecendo em qualquer lugar seria suficiente para chocar inúmeras pessoas. Por que Moqianian demonstra uma expressão tão calma? Já tendo visto um talento inigualável como o de Xiao Shui, 9 plataformas de cultivo são apenas isso. Diz-me o quê? Liu Mensui perguntou. Naquele momento, ela também estava intrigada sobre por que estavas tão sereno. O sagrado local Tai é muito forte. 9 plataformas de cultivo também são muito fortes, mas este mundo é imenso, imenso. Coisas mais fortes que o sagrado local Tai. Talentos muito superiores ao teu existem em abundância, não é mesmo? Futura santa do sagrado local Tai. As pupilas de Liu Mensui se contraíram ligeiramente. Sagrado local Tai? Por que Moqianian sabe que ela vem do sagrado local Tai? Este assunto, nem mesmo os mortos saberiam. Mas agora, por que tu saberias que ela vem do sagrado local Tai? Quem és tu, afinal? Naquele instante, a expressão de Liu Mensui também se tornou solene, suspeitando até que fosses como ela. Alguém vindo de algum poder antigo.
E que teu background poderia ser ainda mais aterrorizante que o dela. Um poder mais aterrorizante que o sagrado local Tai? Liu Mensui não conseguia imaginar que tipo de poder seria esse. Quem sou eu não é importante. Mas Liu Mensui, 9 plataformas de cultivo são apenas o ponto de partida no caminho dos gênios. Como futura santa, deves ter ouvido um nome. O nome de quem? Liu Mensui perguntou, franzindo a testa. Ye Ziyuan? Após ouvir este nome, Liu Mensui teve suas pupilas dilatadas violentamente. Vendo Liu Mensui chocada, tu sorriste levemente e te viraste para partir. Quer abalar meu próprio caminho do coração? Mas possuindo 1000 anos de memórias futuras, essa Liu Mensui, uma garotinha, de cabelos ainda por crescer, como poderia ser tua oponente? O nome Ye Ziyuan, a grande maioria no continente Dragonsuar nunca ouviu. E até mesmo, exceto por alguns altos escalões do sagrado local Tai, praticamente ninguém o conhece, pois a distância é longe demais. Não é um mundo do mesmo nível. Esse é o vasto céu estrelado, os milhões de continentes da raça humana. A gênio suprema no topo mais alto, uma gênio forte o suficiente para dominar uma era. Mesmo um filho do destino como Wang Yu está longe de alcançá-la. Mas Liu Mensui certamente sabe, como gênio absoluta do sagrado local Tai. Futura santa, ela certamente tem algum conhecimento sobre os gênios no topo do céu estrelado. Após voltar à carruagem, Xiao Shui já havia acordado. Vendo a aparência sonolenta de Xiao Shui, as memórias mortas te atacaram novamente. Ye Ziyuan é extremamente forte. Em qualquer início de era, ela poderia esmagar todos os gênios dos 10.000 reinos, alcançando uma posição invencível. Infelizmente, ela nasceu na era errada. Esta era está destinada a pertencer a Xiao Shui. Mesmo que fosse o pai de Ye Ziyuan, o invencível ser humano de centenas de milhares de anos atrás, vivendo na mesma época que Xiao Shui, não se sabe se poderia vencer. Jovem mestre, a capital do império chegou. Enquanto descansavas de olhos fechados, a voz de Xiao Bai soou aos teus ouvidos. Abriste os olhos, seguraste Xiao Shui e saíste da carruagem, olhando para uma cidade colossal à frente. As muralhas da cidade colossal, com 300 metros de altura, erguiam-se imponentes. Acima do portão, pendia uma placa, capital do império. Comparada à capital do grande Shu, Yanshin é como uma vila comparada a Yanshin. Até os soldados que guardam o portão são, no mínimo, do 9º nível do estágio pós-natal. Em Yanshin, alguém do 9º nível do estágio pós-natal, mesmo nas 3 grandes famílias, poderia se tornar um convidado de honra, tratado como um hóspede distinto. Mas na capital do império, é apenas um porteiro, mesmo mais forte. De Yanshin atual, na capital do império, só pode ser tratado como uma criança. Apenas ao alcançar o estágio dos poderes espirituais se pode ser chamado de forte. Então esta é a capital do império? Xiao Bai e Xiao Qin estavam aqui pela primeira vez, chocados com as muralhas e o tamanho da capital do império. Mas a tua expressão não mudou em nada. Não digamos a capital do grande Shu, mesmo impérios ainda mais fortes que o grande Shu, ou mesmo imperadores sagrados de dinastias, já viste. Na vida passada, também cultivaste até um nível infinitamente próximo do de um soberano, capaz de achatar com um estalar de dedos todo o império do grande Shu. Pois este mundo é imenso, imensamente grande. Faltam 11 eras para o grande torneio do Domínio Norte, a única chance de entrar no céu estrelado. Portanto, no grande torneio, deves, de qualquer forma, superar todos os gênios, e então participar do grande torneio Dragão Ascendente, para então entrar no céu estrelado e competir com os gênios absolutos dos milhões de continentes da raça humana. Se perderes esta oportunidade, precisarás esperar mais 10 anos. Ficareis no quarto da pousada. Não saiam antes de eu voltar. Sim, jovem mestre Qianian, protegeremos a senhorita Qianshui. Em seguida, você pega uma máscara dourada, a coloca no rosto e sai da estalagem. Pelas experiências da vida passada, você entende a crueldade e o sangue do mundo da cultivação. Rapidamente, você aparece diante dos portões do Palácio Imperial. Você guarda a máscara dourada. Uma névoa branca se forma ao seu lado, na altura do peito do manto branco, bordado com o emblema de punhal dourado, representando um discípulo principal da seita da Espada Celestial das Águas. Azul para discípulos comuns, prata para discípulos internos, ouro para discípulos principais. E você não é apenas um discípulo principal, mas também o grande irmão mais velho entre os discípulos verdadeiros.
Os discípulos verdadeiros da seita da Espada Celestial das Águas têm status equivalente ao de anciãos externos, ou seja, nobres do grande Império Shu. Quando dois guardas de plantão veem um emblema de punhal dourado em seu peito, aproximam-se com sorrisos largos. Mestre, possui a licença de entrada no palácio? Embora seu status seja elevado, eles têm o dever. Os dois guardas ainda o impedem, mas com uma atitude muito amigável. Discípulos principais da seita da Espada Celestial das Águas têm um prestígio imenso no reino de Shu. Eles não ousam ofendê-lo. Você acena com a cabeça. Com um movimento da mente, um bloco de ouro puro aparece em sua mão. De um lado do bloco, está gravado um pilar. Do outro lado, um dragão dourado. Ao ver este bloco, os olhos dos dois guardas se contraem. Eles compreendem instantaneamente a identidade do jovem de manto branco à sua frente. O bloco do dragão dourado concede o direito de audiência direta com o imperador do Grande Shu. Tais blocos são extremamente raros. Entre os jovens, apenas um possui este bloco. Esse é você, jovem mestre Qianian, por favor, entre. Os dois guardas abrem os portões do palácio, respeitosamente, deixando-o entrar. Você guarda o bloco e se prepara para entrar. Quando, de repente, atrás de você, ouve-se uma voz jovem e nítida. Moqianian. Finalmente a princesa te encontrou. Ao ouvir a voz, você sabe quem é. Discípula principal da seita da Espada Celestial das Águas, nona princesa do grande Império Shu, Shu Mialian. Você se vira. Uma jovem deslumbrante, vestindo um longo vestido azul claro, com uma faixa branca na cintura e botas de jade nos pés, está parada atrás de você. No peito dela há também um emblema de punhal dourado. A jovem tem uma figura esbelta e um rosto delicado em formato de semente de melão. Com traços refinados, sua beleza é de tirar o fôlego. Nona princesa. Você junta as mãos e diz: Moqianian, combinamos que você me avisaria quando voltasse ao Império. E por que você voltou sozinho, em segredo? Shu Mialian, furiosa, caminha até você, colocando as mãos na cintura, com uma expressão bufante. Desculpe, surgiu um imprevisto, por isso não te avisei. Você, um pouco sem graça, vira-se de lado. Que a nona princesa gosta de você é algo que toda a seita da Espada Celestial das Águas sabe. Mas, seja na vida passada ou nesta, você nunca gostou da nona princesa. Moqianian. A princesa acha sua atitude muito evasiva. Dizendo isso, ela se aproxima ainda mais. A propósito, o que veio fazer no palácio? Veio pedir a meu pai em casamento? Princesa, você entendeu mal, vim pedir algo ao imperador Shu. Você, discretamente, se afasta um pouco de Shu Mialian. Essa personalidade da nona princesa, você realmente não aguenta. O quê? Vamos entrar juntos. Eu também queria ver meu pai. Dizendo isso, Shu Mialian entra de forma despreocupada. Nona princesa, você sente um pouco de dor de cabeça. Na vida passada, não se sabe o que Yan Xiao usou para fazer o imperador Shu ceder aquele tesouro. Você só ouviu Shu Mialian dizer que Yan Xiao parecia ter feito algum acordo com o imperador Shu, obtendo o sangue do rei, alcançando assim o estágio da natureza inata e estabelecendo os 9 altares. Deixe estar. Vou indo passo a passo. Se não der certo, só me restará usar o que tenho de mais valioso. Moqianian, o que quer pedir a meu pai? Durante todo o caminho, Shu Mialian não para de tagarelar ao seu ouvido. Pedir um objeto. O quê? Que fez você, tão orgulhoso, usar a palavra pedir? Mas comigo aqui. Meu pai com certeza dará. Shu Mialian bate no próprio peito, cheia de orgulho. Dentre os 10 filhos do grande imperador Shu, ela é a nona, mas a única menina. Por isso, ela é extremamente querida pelo grande imperador Shu. O que quero, de nada adianta te contar. Você balança a cabeça e acelera o passo, tentando se livrar dessa sombra. Mais devagar. Você nem me diz o que é. Shu Mialian está prestes a segui-lo. De repente, você parou. Shu Mialian, não conseguindo frear a tempo, colidiu com suas costas. Por que você parou de novo? Ela perguntou, esfregando o nariz, com um tom de leve irritação. Você se virou e fixou o olhar em Shu Mialian, mas não disse nada. Ela, sob seu olhar, sentindo o rosto levemente queimar, desviou o olhar para aquela. Moqianian, o que você está olhando para mim? Tem tanta gente aqui. Não fica bem ser visto por outros, princesa. Se eu fosse apenas uma pessoa de talento comum, você ainda gostaria de mim assim? Fale, com um olhar profundo e insondável. Shu Mialian ficou um pouco confusa com a pergunta. Moqianian, o que você tem?
Responda à minha pergunta. Seu olhar continuava profundo. Você é o gênio supremo do grande Império Shu. Com certeza alcançará o transcendental no futuro. E eu sou a nona princesa, meu talento também não é ruim. Não somos feitos um para o outro? E se eu dissesse que não gosto de você? Por que você não gostaria de mim? No grande Império Shu, além de mim, quem mais poderia ser digno de você? Não é uma questão de ser digno ou não. Quando um dia você encontrar alguém, por quem vale a pena se arriscar sem hesitar, nesse momento você entenderá o que é gostar. Você balançou a cabeça e se virou. Continuou andando para o interior do palácio. Como você previu, Shumialha não gostava de você, mas sim da compatibilidade que seu talento trazia. Caso contrário, por que na vida passada ele? Intendente Li, por favor, anuncie ao Imperador Shu. Diga que Moqianian solicita audiência. E eu também. E eu também. Shumialhan também veio correndo em direção a um eunuco idoso na porta da frente. O eunuco idoso assentiu, virou-se e entrou no cômodo. Este eunuco idoso era um poderoso ser do estágio divino, Moqianian. Shumialhan ainda não tinha terminado de falar quando a porta do cômodo se abriu de repente e o eunuco idoso saiu. Cumprimentou os dois com as mãos e disse, Rouco, por favor. Você acenou com a cabeça para o eunuco idoso. Ergueu o pé e pisou no gabinete do Imperador Shu. No centro do gabinete, um homem de meia-idade vestindo um manto dourado de dragão estava sentado numa cadeira. Rosto com uma expressão imponente. O homem de meia-idade era o Imperador Shu, reverenciado por todo o povo do grande Império Shu. E também o primeiro guerreiro do grande Império Shu, Shu Yun. Ao seu lado, estava um jovem de manto azul. O príncipe herdeiro do grande Império Shu, Shu Tianji, um gênio supremo como você, com 7 palácios de fundação, e agora já entrou no estágio da formação do núcleo. Moqianian da espada celestial das águas do Tianshui se curva diante do Imperador Shu, e saúda o príncipe herdeiro. Você se curvou diante dos dois com humildade e dignidade. Pai imperial, que saudade de viver. E você também, irmão mais velho, está aqui. Shumialhan caminhou até o lado do Imperador Shu, abraçou um dos braços dele e balançou. O Imperador Shu estava sentado atrás da mesa, com um sorriso quase imperceptível no canto da boca. Tianji, pode se retirar. Sim. Pai imperial. Shu Tianji abaixou a cabeça em resposta, virou-se e saiu do cômodo. Moqianian. Já ouvi tudo sobre você através de Mialha em seu coração. O potencial de 7 palácios é muito bom. O Imperador Shu sorriu, com um olhar cheio de admiração. Que o Imperador Shu não se ria de mim. Minha força atual ainda é muito modesta para chamar atenção. Você não estava sendo fingido nas cortesias. O Imperador Shu de fato tem a capacidade de dominar os outros. O antigo Imperador Shu também foi um gênio supremo com 7 palácios. Meu nobre ministro veio aqui hoje. É para discutir o casamento com Mialha? Vossa Majestade, Imperador Shu, está enganado. Vim hoje porque tenho um pedido a fazer. Que pedido? Precisa que meu nobre ministro venha pessoalmente. Você não falou, mas sim desviou o olhar para Shu Mialha. Meu nobre ministro, fique tranquilo. Mialha é minha filha preciosa, pode confiar nela. A resposta do Imperador Shu deixou Shu Mialha muito satisfeita. Ela bufou para você. Você ficou em silêncio. Sua expressão tornou-se novamente solene. Com um leve aceno de mão, uma barreira protetora invisível se abriu, isolando todos os sons do mundo exterior. Meu nobre ministro, por favor, fale. Eu gostaria de pedir ao Imperador Shu em troca pelo sangue essencial do rei. Assim que você terminou de falar, os olhos do Imperador Shu de repente explodiram em um brilho dourado. Ao mesmo tempo, uma poderosa pressão avassaladora veio sobre você. Sabe o que está dizendo? A voz do Imperador Shu estava muito fria, mudando completamente a afabilidade anterior. Sob a forte pressão, você não recuou, mas sim encarou o Imperador Shu diretamente. Pai imperial, o que está fazendo? Shu Mialha reagiu rapidamente e correu para sua frente. O Imperador Shu recolheu a pressão avassaladora, com olhos profundos, fitando você fixamente. Pai imperial, esse sangue essencial do rei é tão importante assim? Shu Mialha não perguntou mais. Naquele momento, o Imperador Shu, com olhar profundo, fitava você fixamente, uma aura poderosa emanando dele em sua direção. Mas sua expressão permanecia calma, e a pressão do Imperador Shu continuava a aumentar. Meio do estágio de formação do núcleo. Final do estágio de formação do núcleo, grande perfeição da formação do núcleo, estágio divino. Naquele momento, o Imperador Shu liberou a pressão avassaladora do estágio divino,
Mas você ainda não baixou a cabeça. Apenas cerrou os punhos com força. A expressão do imperador Shu finalmente se comoveu. Ele próprio tinha talento de nível 7 palácios, e sabia claramente onde estava o limite de 7 palácios. Mas você lhe deu uma grande surpresa, então dissipou a pressão e disse lentamente, Moqianian, você é muito forte, e muito excelente, ainda mais do que eu naquela época. Conseguiu resistir à minha pressão, Miaoa não se enganou a seu respeito, mas você sabe. Quão importante é o sangue do rei para o meu império Shu? O imperador Shu olhou para você com olhos profundos e insondáveis. Ao ouvir isso, um sorriso surgiu no canto dos seus lábios, pois você já estava preparado e sabia que o imperador Shu não o mataria. Primeiro, por ser o filho principal do Templo da Espada Celestial. O mais importante é que o Império Shu não é tão próspero e estável quanto aparenta. Quando o imperador fundador do Shu estabeleceu o Império Shu, ofendeu muitos imperadores das redondezas, mas devido à força suprema do imperador fundador no reino do rei, eles tiveram que engolir sua raiva. Agora, o imperador fundador do Império Shu já faleceu há décadas, e o atual imperador Shu ainda não entrou no reino do rei. Atualmente, pode-se dizer que o Império Shu está cercado de crises. Eu sei que o sangue do rei pode, no futuro, certamente permitir entrar no reino do rei. Você falou calmamente, o que surpreendeu muito o imperador Shu. Você está certo. Mas também entende que o sangue do rei não pode fazer com que um gênio com potencial para construir plataformas do Dão alcance o reino maravilhoso primordial. Ao ouvir isso, você apenas sorriu levemente. No instante seguinte, sua energia espiritual apareceu. Você deu um soco no ar à sua frente, produzindo um som de explosão sônica. Força de 98.000. Os olhos do imperador Shu se contraíram subitamente, e ele se levantou diretamente de seu assento. Força de 98.000. Pode-se construir 8 plataformas do Dão. Moqianian já alcançou esse nível, possuindo o talento supremo para construir 8 plataformas do Dão. Se Moqianian usar aquele sangue do rei, é até possível que alcance o reino maravilhoso primordial. Isso é o reino maravilhoso primordial. Em todo o continente dragão ascendente, isso pertence ao nível lendário de gênios supremos. E agora a esperança de que nasce em seu império Shu. O coração do imperador Shu se agitava. Gênios supremos de 9 plataformas do Dão que não caíram no meio do caminho, cada um se tornou um poderoso de renome no continente. Mas ao entrar no reino maravilhoso primordial, há uma calamidade terrível. Se a vontade não for forte o suficiente, é muito provável que o corpo exploda e morra. Na história, vários gênios supremos caíram ao tentar o reino maravilhoso primordial. Qual a sua certeza de alcançar o reino maravilhoso primordial? O imperador Shu perguntou lentamente. Pai Imperial, você olhou para o imperador Shu e disse respeitosamente. O imperador Shu ficou em silêncio. Depois de muito tempo, ele ergueu a cabeça e olhou para você. Miaoan gosta muito de você. Torne-se meu genro. Posso lhe conceder o sangue do rei e pessoalmente protegê-lo em seu caminho. Sim? Você ficou um pouco surpreso. Não esperava que o imperador Shu fizesse essa exigência. Tornar-se genro do imperador Shu significa, simplesmente, amarrar-se à família imperial Shu. Mas você não gosta de Shu Miaoan. Se for pelo sangue do rei, estar com Shu Miaoan, isso é algo contra sua vontade, e você não pode fazer. Imperador Shu. Não posso aceitar essa condição. Você balançou a cabeça, o que decepcionou muito o imperador Shu. Shu Miao é a única princesa do atual Império Shu, seu tesouro mais querido. Talento excepcional, beleza capaz de derrubar reinos. Qualquer homem ao lado dela só pode admirá-la de longe. E você, Moqianian, não apenas recusou, mas recusou de forma tão seca. O imperador Shu ficou um pouco furioso, mas ainda manteve o último vestígio de calma. Você acha que Miaoa não é digna de você? O imperador Shu bufou com desdém. Você suspirou levemente. Não é uma questão de ser digna ou não, mas sim que não tenho sentimentos pela princesa. Você deveria saber bem que Miaoan gosta de você. Não, o gosto da princesa não é amor, é mais apego. É hábito. Ela só me vê como um irmão. Você balançou a cabeça. Eu te amo. Ele mesmo disse que queria se casar com você. O imperador Shu bufou friamente. Basta se tornar o genro do grande Império Shu. Seja bom para Miaoan. Eu lhe darei a essência do sangue real incondicionalmente. Caso contrário, não há acordo. O imperador Shu falou friamente. Majestade, não me casarei com a princesa. Peço a vossa majestade que mude a condição. Moqianian, minha paciência tem limites.
Se você não aceitar se casar com Miao An, não me culpe por ser implacável. O imperador Shu olhou para você. Seus olhos brilhavam com um fulgor gélido. Se eu alcançar o reino maravilhoso e nato, posso fazer um juramento celestial. No futuro, quando meu cultivo crescer muito, poderei intervir 3 vezes pelo grande Império Shu. Enquanto eu viver, garantirei que o grande Império Shu perdure por 1000 anos. Majestade, a situação atual do grande Império Shu, o senhor também conhece. Quantos anos ainda pode resistir? Quanto tempo o senhor ainda vai esperar? Para que a família real produza um herdeiro com potencial para construir a plataforma Adão? Deveria saber bem as premissas de um reino maravilhoso e nato. Você permaneceu firme, sem se humilhar, encarando os olhos gélidos do imperador Shu. Ouvindo suas palavras, a expressão do imperador Shu se tornou cada vez mais fria, e até mesmo um traço de intenção assassina surgiu. Ele, o imperador Shu, era o imperador do grande Império Shu, o senhor do mundo. Suas palavras, no império. Ninguém ousava contestar nem com meia palavra. Mesmo um gênio incomparável como Mokianian, antes de crescer, só podia se curvar a seus pés. Minha paciência se esgotou. Pergunto pela última vez. Minha condição, você aceita ou não? O tom do imperador Shu era tão frio que causava calafrios. 552 Você olhou para o imperador Shu e, de repente, um sorriso esboçou-se no canto da sua boca. E se eu disser que não? 553 Mokianian, você está procurando a morte? O imperador Shu disse friamente, palavra por palavra. 554 A intenção assassina foi liberada, pressionando-o a recuar instantaneamente, e uma gota de sangue escorreu do canto da sua boca. 555 Você limpou o sangue no canto da boca. Imperador Shu, meu mestre já sabe de tudo. 556 Se eu não conseguir sair do palácio hoje, um dia meu mestre certamente nivelará este lugar. A fortuna da seita da espada celestial de Tianshui acabou. 557 O discípulo talentoso com potencial para construir a plataforma de Dão foi designado para o reino Tai. Mas por que ele, o mais jovem, pôde se tornar o discípulo principal? 558 Seu mestre é um ser de força suprema, a espada que sustenta a seita da espada celestial de Tianshui. Você está me ameaçando? 559 O imperador Shu deu uma risada fria, seu olhar tornou-se penetrante e a aura ao seu redor tornou-se cada vez mais aterrorizante. 560 Pode tentar. Você olhou para o imperador Shu sem medo, por um longo tempo. 561 A aura do imperador Shu dissipou-se. Este era um teste do imperador Shu para si mesmo, testando sua própria capacidade futura 562 de se tornar um verdadeiro e fenomenal gênio. A situação atual do grande Império Shu 563 era extremamente difícil. O príncipe herdeiro ainda não havia crescido, e o único pilar do grande Império Shu era o próprio imperador Shu. 564 Mas agora, o grande Império Shu precisava enfrentar a pressão de 4 grandes impérios simultaneamente. Uma vez que, no grande torneio do norte, 565 o grande Império Shu perdesse sua posição, sofreria um golpe devastador. Mokianian, 566 Posso conceder-lhe o sangue essencial do rei, mas além das condições que você mencionou, tenho mais 2 condições. 567 O tom do imperador Shu tornou-se muito mais suave. Através do teste que acabará de aplicar, ele já havia compreendido 568 que o futuro pertencia a Mokianian. Se Mokianian conseguisse entrar com sucesso no reino extremo e nato, 569 então, no futuro, seu grande Império Shu produziria um ser de força incomparável que sacudiria o continente de Longten. 570 Imperador Shu, por favor, fale. Se Qianian conseguir realizar, certamente não decepcionará a vossa majestade. 571 Você juntou as mãos em saudação. Durante o grande torneio do norte, proteja a Mialha. Ela é jovem e inexperiente e facilmente ofende os outros. 572 Segundo, se você conseguir o primeiro lugar no grande torneio do norte. 573 Espero que, quando disser que vem da seita da espada celestial de Tianshui, mencione o grande Império Shu. 574 O imperador Shu recostou-se na cadeira. Depois de falar, ele parecia ter definhado muito. 575 Juro pelo caminho celestial que, se eu conseguir entrar com sucesso no reino extremo e nato, não esquecerei o grande Império Shu. 576 Não esquecerei que aceitei o pedido do imperador Shu. Você levantou a mão e fez o juramento celestial.
Uma vez que o juramento celestial é feito, 577 aquele que o violar, na melhor das hipóteses, sofrerá a reação do demônio interior e terá sua cultivação completamente destruída, na pior, morrerá por possessão demoníaca. É o juramento mais temível. 578 Este é o sangue essencial do rei Mokianian. O futuro do grande Império Shu está em suas mãos. 579 Espero que você tenha sucesso. O Imperador Shu pegou uma caixa de jade requintada, com runas antigas gravadas na sua superfície. 580 Você recebeu a caixa de jade respeitosamente e sondou-a com sua consciência espiritual. Lá dentro, jazia uma gota de sangue vermelho. 581 O sangue estava num estado translúcido, como se fosse forjado em cristal puro, emitindo um brilho vermelho deslumbrante. 582 O sangue essencial do rei está em mãos. O caminho para o reino extremo inato está diante de mim. Obrigado, Imperador Shu. 583 Qianian fará todo o possível para entrar no reino extremo inato. Você fez uma saudação com as mãos ao Imperador Shu e depois se virou para sair. 584 O Imperador Shu olhou para suas costas desaparecendo na porta, e um sorriso de satisfação e expectativa apareceu no canto de sua boca. Espero que minha decisão de hoje seja correta. 585 O destino do grande Império Shu está em suas mãos. Do lado de fora do escritório, Shu Mialhan estava andando de um lado para o outro extremamente ansiosa, com uma expressão tensa. 586 Mokianian, fale direito com o Imperador, abaixe a cabeça quando for preciso, não seja teimoso. 587 Shu Mialhan murmurou para si mesma, seus belos olhos cheios de ansiedade. A porta se abriu. 588 Você saiu. Ao vê-lo ileso, Shu Mialhan não pôde deixar de suspirar aliviada. 589 Mokianian, ainda bem que você está bem. Agradeço a preocupação de Vossa Alteza, a princesa. 590 Sua expressão era indiferente. Ao olhar para Shu Mialhan, havia uma distância em seu olhar. 591 Isso fez Shu Mialhan sentir-se um pouco magoada no coração. Você tem mesmo certeza de que está bem? Meu pai não te causou problemas, pois não? 592 Estou bem. Você balançou a cabeça, não querendo prolongar a conversa com Shu Mialhan. Virou-se e caminhou em direção à saída do palácio. 593 Olhando para suas costas que se afastavam, Shu Mialhan mordeu o lábio, compreendendo vagamente em seu coração 594 que a distância entre ela e Mokianian estava cada vez maior. Na pousada do abismo sem fim, muitas pessoas já se aglomeravam. 595 Uma figura coberta de sangue foi jogada para fora da janela do segundo andar, caindo diretamente no chão, imóvel. 596 Alguém se aproximou cautelosamente, verificou a respiração da pessoa e depois suspirou de leve alívio. 597 Ainda respira, mas parece que sua cultivação foi destruída. Ao ouvir isso, 598 A multidão explodiu em alvoroço, sussurrando e discutindo. Este é um sujeito impiedoso. 599 Conhecido como Deixe um golpe, com a espada desembainhada, sangue é certo. Era um ser no grande perfeição inata. 600 E foi destruído assim. Você viu quem... Você olhou para o Imperador Shui. De repente, um sorriso surgiu no canto dos seus lábios. E se eu disser que não posso? Mokianian, você está procurando a morte? O Imperador Shu disse friamente, palavra por palavra. A intenção assassina se espalhou, pressionando-o a recuar instantaneamente. Um fio de sangue escorreu do canto da sua boca. Você limpou o sangue no canto da boca. Imperador Shu, meu mestre já sabe de tudo. Se eu não conseguir sair do palácio hoje, no futuro, meu mestre certamente arrasará a seita da espada do céu e água, erguendo-se até os 9 céus. A disposição dos gênios do patamar do caminho é muito artificial, mas por que o mais jovem pode se tornar o discípulo principal? Seu mestre é um dos mais fortes, o soberano da espada, líder da seita da espada da água celestial. Estás ameaçando-me? O Imperador Shu soltou um grunhido frio. Seu olhar tornou-se penetrante e sua aura cada vez mais aterrorizante. Podes tentar. Tu o encaraste sem medo por um longo tempo. A aura do Imperador Shu se dissipou. Aquilo foi um teste que o Imperador Shu fez a ti mesmo, para testar teu futuro. Se terias capacidade para te tornares um verdadeiro gênio incomparável. A situação atual do grande Império Shu é extremamente difícil. O príncipe herdeiro ainda não cresceu. O único pilar do grande Império Shu é o próprio Imperador Shu. Mas agora, o grande Império Shu precisa enfrentar a pressão de 4 grandes impérios ao mesmo tempo. Assim que no grande torneio do norte, o grande Império Shu perder vantagem, sofrerá um golpe devastador. Mokianian.
Posso te dar o sangue essencial do rei, mas além das condições que mencionaste, tenho mais duas condições. O tom do imperador Shu suavizou-se. Através do teste que acabará de realizar, ele já compreendia que o futuro pertencia a Moqianian. Se Moqianian conseguisse alcançar com sucesso o extremo inato, então no futuro, do império do grande chefe surgirá um cavaleiro poderoso que abalará o continente dragão ascendente. Imperador Shu, por favor, fale. Se Moqianian puder fazer, certamente não decepcionará Vossa Majestade. Ele juntou as mãos em saudação. Durante o grande torneio do norte, proteja Miao Wan. Ela é jovem, inexperiente e fácil de ofender os outros. Segundo, se alcançares o primeiro lugar no grande torneio do norte, desejo que, ao dizeres que és da seita da espada da água celestial, menciones o grande império Shu. O imperador Shu recostou-se na cadeira. Após falar, parecia ter envelhecido muito. Juro pelo caminho celestial, se conseguir alcançar o extremo inato, não esquecerei o grande império Shu. Nem esquecerei as exigências que prometi ao imperador Shu. Ele ergueu a mão e fez o juramento do caminho celestial. Uma vez feito o juramento, quem o violar, nos casos leves sofrerá contra-ataque do demônio interior e terá sua cultivação destruída. Nos casos graves, morrerá por possessão demoníaca. É o juramento mais temível. Este é o sangue essencial do rei. Moqianian, o futuro do grande império Shu está em tuas mãos. Espero que tenhas sucesso. O imperador Shu pegou uma caixa de jade refinada, sobre a qual estavam gravados padrões de formação antigos. Tu recebeste a caixa de jade respeitosamente, investigaste com teu sentido espiritual e viste dentro uma gota de sangue vermelho. O sangue apresentava um estado translúcido, como se fosse fundido em cristal, emanando um brilho vermelho deslumbrante. O sangue essencial do rei está em mãos. O caminho para o extremo inato está diante dos olhos. Agradeço a Vossa Majestade, Imperador Shu. Moqianian fará o possível para alcançar o extremo inato. Ele juntou as mãos em direção ao Imperador Shu e depois se virou para sair. O Imperador Shu observou tuas costas desaparecerem na porta. Um sorriso de alívio e expectativa surgiu em seus lábios. Espero que minha decisão de hoje seja correta. O destino do grande Império Shu está em tuas mãos. Do lado de fora do escritório, Shumiali andava de um lado para o outro extremamente ansiosa, com expressão nervosa. Moqianian, fala bem com o imperador. Quando for necessário abaixar a cabeça, abaixe, não teimosa. Shumiali murmurou para si mesma, seus belos olhos cheios de ansiedade. A porta se abriu. Tu saíste. Ao ver que estavas ileso, Shumiali não pôde deixar de suspirar aliviada. Moqianian, ainda bem que estás bem. Agradeço a preocupação de Vossa Alteza, a princesa. Teu rosto estava calmo, e ao olhar para Shumialian, havia um toque de distanciamento. Isso fez Shumialian sentir um pouco de mágoa. Tens certeza de que estás bem? Meu pai não te causou problemas, não é? Estou bem. Tu balançaste a cabeça, não querendo prolongar a conversa com Shumialian, e te viraste para sair do palácio. Olhando para tuas costas enquanto partias, Shumialian mordeu o lábio, entendendo vagamente em seu coração que a distância entre ela e Moqianian estava cada vez maior. Na pousada sem mágoas, já se reuniam um bom número de pessoas. Uma figura coberta de sangue foi jogada pela janela do segundo andar, caindo diretamente no chão, imóvel. Alguém se aproximou cuidadosamente, verificou a respiração da pessoa e depois suspirou levemente aliviado. Ainda respira, mas parece que sua cultivação foi destruída. Ao ouvir essas palavras, a multidão explodiu em alvoroço, cochichando entre si. Este era um sujeito de mão pesada, conhecido como golpe único. Quando a lâmina sai, o sangue é inevitável. Um cultivador do grande círculo inato. E foi destruído assim. Viste quem destruiu o golpe único? Dizem que foi um jovem que alugou toda a pousada. É preciso expulsar todos. Este é alguém que se importa com a aparência. Se não quer sair, que seja ferido assim. Quem é que ousa ferir alguém na capital? Tão ousado, não tem medo de morrer? Fala baixo. Dizem que é um príncipe do império vizinho de Damon. Veio aqui desafiar os grandes clãs do império de Dashu. Desafiar é uma coisa, mas por que agredir as pessoas? E foi nesse momento que uma flecha disparou repentinamente da janela do segundo andar, acertando diretamente o braço de quem acabará de perguntar, mas por que agredir as pessoas? Vendo aquilo, por apenas dizer uma palavra, foi ferido por uma flechada. Que arrogância excessiva!
Quem dos mais novos não estiver satisfeito, pode desafiar-me diretamente. Uma voz vinda de Damon ecoou da janela do segundo andar. Um homem vestindo um manto roxo e dourado apareceu na janela do segundo andar. Ele era o príncipe herdeiro do reino de Damon, Mofeng. Dizem que ele já alcançou grande perfeição do estágio inato. Atualmente, é um dos jovens gênios mais brilhantes do Império de Damon. Já tinham ouvido falar do nome de Mofeng, mas não imaginavam que ele fosse tão poderoso. O príncipe herdeiro do Império de Damon. E também um prodígio excepcional. Entrou no estágio inato aos 14 anos. Sua fama também é grande no Império de Dashu. Xiao Shui estava no meio da multidão. Esta pousada era exatamente onde ela se hospedara antes. Xiao Bai mantinha a cabeça baixa. Enterrou o rosto de Xiao Shui em seu peito, tentando ao máximo não chamar a atenção. A força deles era demasiado fraca naquele lugar. E o jovem mestre Qianian também não estava. A única missão deles era proteger Xiao Shui. Caso contrário, não poderiam se explicar ao jovem mestre Qianian. Será que todos no Império de Dashu são tão inúteis? Ninguém ousa me desafiar? Mofeng olhou para o grupo ao redor. Eles tinham feito um burburinho considerável, mas ainda ninguém viera desafiá-lo. Isso fez ficar ainda mais arrogante. Eu desafio você. Um jovem carregando uma lança nas costas deu um passo à frente. Todo o seu corpo emanava uma intenção de lança cortante. Essa pessoa estava no grande perfeição do estágio inato. Era ele. Zongshan, o maior prodígio da cidade de VNTNG, dizem que já foi recrutado como discípulo pela seita da Espada Celestial de Água. Sua técnica de lança é extremamente forte. Já ouvi falar dele. No Império de Dashu, há uma lista dos prodígios. Dizem que Zongshan está classificado em 11º lugar. Ao ver o jovem de lança aparecer, a multidão ao redor começou a se agitar. Claramente, o nome Zongshan era bastante conhecido no Império de Dashu. Muito bem. Mofeng pulou do segundo andar e disse rindo, estou ansioso. Zongshan não disse mais nada e atacou diretamente Mofeng com sua lança. Os dois trocaram alguns golpes e o resultado foi decidido. Zongshan foi arremessado para longe, recuando 5 passos consecutivos. No primeiro round, ele perdeu. Força de 95.000. Zongshan ficou chocado secretamente. Ele só tinha força de 93.000. Embora também fosse muito forte, diante da força de 95.000, a diferença era considerável. Você venceu. Minha técnica é inferior. Zongshan não continuou lutando. Guardou sua lança e se preparou para ir embora. Você quer desafiar quando bem entende, e ir embora quando bem entende? Não é assim tão fácil. A voz de Mofeng soou, e um sorriso perverso apareceu no canto de seus lábios. Ergueu seu arco e apontou para Zongshan. Se quer ir, pode ir, mas deixe sua lança para trás. Ao terminar de falar, Mofeng soltou a corda do arco. Uma lança, com um som uivante, rasgou o vazio, voando diretamente em direção a Zongshan. Na lança, estava contida uma força infinita e uma intenção assassina. Vendo a lança se aproximar, Zongshan franziu a testa. Seu corpo desviou-se rapidamente para o lado. A lança passou raspando em seu ombro. Sangue jorrou, e uma linha vermelha apareceu no ombro esquerdo de Zongshan. Começou a escorrer, gotejando. A lança continuou adiante e cravou-se no chão aos pés de Xiao Bai. Assustando-a originalmente, isso era apenas uma cena que não chamaria atenção. Mas quando o olhar de Mofeng varreu o local, ele parou subitamente nos rostos de Xiao Bai e Xiao Qin. Mofeng olhou para a bela aparência das duas moças, e um brilho de luxúria surgiu em seus olhos. Claro! Com sua posição, que tipo de mulher ele já não havia tido? Mas a pureza das duas moças era um sabor diferente. Além disso, elas eram gêmeas. Isso era prazer dobrado. Sair do Império de Dashu sem um pouco de diversão não valeria a viagem. Quanto a se as duas moças tinham algum forte apoio por trás delas, Mofeng simplesmente ignorou. Deixando de lado sua identidade e posição, só de olhar para a aparência inocente de Xiao Bai e Xiao Qin, como poderiam ter um grande apoio? Mofeng acenou levemente com a cabeça para seus dois capangas e fez um sinal com os olhos. Os dois capangas seguiram o olhar de Mofeng. Instantaneamente, seus olhos brilharam de cobiça, seguindo Mofeng por tantos anos. Como não saberiam o caráter de seu mestre? O que o mestre deixasse de lado? Não seria para nós, dois irmãos? E desta vez, são até mesmo um par de irmãs gêmeas. Mocinhas. Esta noite, nós dois vamos nos divertir muito.
Os dois capangas riram baixinho, seus olhos fixos em Xiaobai cheios de ganância. Elas queriam fugir, mas a energia de Mofeng já as havia travado. As duas moças estavam apenas no 7º céu do estágio pós-natal, completamente incapazes de se mover. O que fazer? Vendo os dois capangas se aproximando cada vez mais, Xiaobai e Xiaoqin sentiram um aperto de desespero. Só podia rezar para que Moqianian voltasse rapidamente, quando um dos capangas estava prestes a estender a mão. Uma lança foi disparada, cortando diretamente o braço daquele homem, e um grito penetrante ecoou pelo local. O capanga estava com tanta dor que suava frio. Essa mudança repentina fez todos ficarem atônitos, virando-se para olhar para Zongshan. Quem atacou foi justamente Zongshan. Zongshan bufou friamente e chutou o outro capanga, chutando-o para longe. Saiam daqui rápido, disse Zongshan, bloqueando a aura de Mofeng, falando baixinho para as duas garotas. Obrigada, as duas agradeceram rapidamente a Zongshan. Abrigando Xiao Xue, saíram às pressas. Mas o que menos esperavam era que mais duas pessoas saíssem da multidão, bloqueando o caminho de Xiao Bai e Xiao Qing. Os dois usavam máscaras pretas, impossível ver seus rostos. Mofeng ria com um sorriso malicioso. Esses dois especialistas no nível de fundação eram seus guarda-costas. Querem ir embora? Acham que é fácil deixar ir alguém que eu, o filho do príncipe, escolhi? Ao ver os dois guardas de fundação aparecerem, a expressão de Zongshan tornou-se extremamente pesada. Até mesmo a multidão que observava começou a se indignar. Esse filho do príncipe do grande império Shu era arrogante demais. Se houver alguém da geração mais jovem que possa me derrotar, eu os deixarei ir, disse Mofeng, completamente indiferente à multidão furiosa. Desde que atingira 950.000 unidades de força, de quem ele temia entre os jovens, quanto aos mais velhos intervirem. E, ele também não ficava sem especialistas atrás de si. Ainda mais que seu pai era o rei dourado do grande império Shu, um ser supremo transcendental. Quem ousaria ofendê-lo? No caminho transcendental, domina-se 1 milhão de seres. Embora eu não seja seu oponente, sei de pelo menos 3 pessoas com talento superior ao seu, disse Zongshan. Mesmo já ferido, com sangue ainda escorrendo do ombro, sua aura com a lança só se tornava mais forte. Quem são esses 3? Mofeng ficou curioso e perguntou com interesse. O primeiro, Shu Tiange, primeiro da lista dos gênios do grande império Shu, entrou no Imortal Celestial aos 14 anos. Atingiu a fundação aos 18 e, agora, com 21 anos, já formou o núcleo. Shu Tiange? Já ouvi falar, mas eu também entrei no Imortal Celestial aos 14 anos e agora estou a um passo da fundação. Por que ele teria o direito de me suprimir? Além disso, há um ano, na disputa da lista dos gênios do norte, ele perdeu para meu primo. Sua única vantagem é ser alguns anos mais velho que eu. Daqui a alguns anos, não é certo que não possa alcançá-lo, disse Mofeng com um sorriso malicioso. O segundo, encontrei alguém dias atrás, no 2º nível do Imortal Celestial. Matou um especialista do 5º nível do Imortal Celestial, ultrapassando os níveis. Matar alguém do 5º nível do Imortal Celestial estando no 2º? Mofeng ficou surpreso. Matar um inimigo ultrapassando 3 pequenos níveis. Um poder como esse, nem mesmo ele conseguiria. Mas sua força ainda é muito fraca. Se tivesse atingido o grande círculo do Imortal Celestial, não me importaria de lutar contra ele. O terceiro, Moqianian, que quebrou o recorde de cultivo do grande Império Shu, entrou no Imortal Celestial aos 13 anos. Agora já é o discípulo principal do clã da espada Tianshui, continuou Zongshan. Ao mencionar Moqianian, um brilho surgiu em seus olhos. Embora Moqianian estivesse apenas em 2º lugar na lista dos gênios do grande Império Shu, para muitos, incluindo ele próprio, Moqianian era o maior gênio do grande Império Shu. Só o fato de ter quebrado o recorde de cultivo do Imortal Celestial já era uma habilidade aterrorizante. A única pena era que Moqianian era muito jovem, tendo apenas 16 anos agora. Moqianian, eu sei disso. Mas velocidade de cultivo não significa que seu talento seja excepcional, nem que possa me derrotar, disse Mofeng com um sorriso frio. Atualmente, Moqianian tem apenas 16 anos. Se conseguir atingir o grande círculo do Imortal Celestial, já será muito bom. Mas ele já possui 950.000 unidades de força e a postura de 7 plataformas dão. Mesmo que o talento de Moqianian seja realmente superior ao meu. Será que aos 16 anos ele consegue fazer isso? Minha paciência está acabando. Se você sair agora, posso ignorar o passado.
Mas se ficar no meu caminho, não me importo de fazê-lo saber que sempre há um céu acima do céu. E pessoas acima das pessoas. Mofeng lançou um olhar ameaçador. Embora eu não seja seu oponente. Não vou ficar vendo você forçar mulheres do povo. Se você quer lutar, então lutemos. Zongshan disse em tom frio. Apenas 2 camponesas do reino posterior, seres como formigas. Por que você se importa? Oprimir o povo sempre trará alguém para puni-lo. Se eu fosse um pouco mais forte, não me importaria de matá-lo. Palavras arrogantes. Já que você quer morrer, então eu, o filho do príncipe, vou realizar seu desejo. Mofeng deu um passo à frente. Sua aura aumentou repentinamente dezenas de milhares de vezes. Zongshan também não demonstrou medo. Empunhando sua lança, avançou para enfrentá-lo. Força, Senhor Zongshan! Se eu tivesse poder, já teria avançado e o cortado em pedaços. Se ao menos os 5 primeiros da lista dos gênios estivessem aqui, não deixariam esse Mofeng ser tão arrogante. A lança sai como um dragão. Zongshan usou sua técnica mais poderosa. Uma lança disparou, e um dragão de energia espiritual girou e avançou em direção a Mofeng. Inútil. Diante de uma diferença absoluta de poder, toda resistência é inútil, disse Mofeng com um sorriso frio. O arco em sua mão estava totalmente esticado. Uma poderosa energia espiritual se condensou em 3 flechas. Essas 3 flechas continham um poder aterrorizante. 702 sob o impulso da técnica de cultivo, elas percorreram uma distância de mais de 1 milhão, e ao serem disparadas, instantaneamente se transformaram em 3 flechas gigantes. 703 elas colidiram contra o dragão de energia espiritual. A energia espiritual explodiu, e a onda de choque foi demais para muitos suportarem. 704 O dragão de energia espiritual, sob o impacto das 3 flechas, rapidamente se desfez e desapareceu. Algo estava errado. 705 Os olhos de Mofeng se contraíram ligeiramente. Ele não esperava que, no momento em que o dragão de energia espiritual colapsasse, uma lança estivesse escondida dentro dele, disparando em sua direção. 706 Mas a diferença de força ainda estava presente. Mofeng desviou rapidamente, evitando o ataque da lança. 707 No entanto, seu rosto ainda foi arranhado, deixando um ferimento superficial. Droga! 708 Você está procurando a morte! Mofeng rugiu, erguendo novamente seu arco e disparando mais uma flecha. 709 Uma flecha dourada de energia espiritual, carregando uma aura aterrorizante de destruição, avançou em direção a Zongshan. A arma de Zongshan já havia sido desarmada. 710 Ele já estava ferido, e aquele golpe anterior havia consumido a maior parte de sua energia espiritual. Agora, era completamente incapaz de desviar da flecha que se aproximava. 711 Crack! A flecha colidiu, e o escudo de energia espiritual ao redor de Zongshan começou a rachar. 712 parecia que não aguentaria mais. Parem! Um grito alto soou. 713 A aura de um especialista do estágio da pílula da tribulação explodiu. Incapaz de ver Zongshan morrer, ele estendeu uma grande mão de energia espiritual para agarrar a flecha. 714 Lutas de jovens. Vocês, velhos, não se metam. No entanto, outro homem de manto preto apareceu. 715 Uma voz envelhecida soou, e ao mesmo tempo, um ataque de energia espiritual foi desferido, destruindo a grande mão de energia espiritual. Era mais um especialista do estágio da pílula da tribulação. 716 E era ainda mais forte do que o especialista da pílula da tribulação que acabará de agir. O problema era que, pela aparência do velho, ele também era um guarda de Mofeng. Maldito! 717 Todos não puderam deixar de amaldiçoar interiormente. Vendo as rachaduras no escudo de energia espiritual de Zongshan aumentarem, seus corações se apertaram. Jovem mestre Zongshan! 718 Você tem que aguentar. Sim, jovem mestre Zongshan, você não pode perder. 719 vozes preocupadas ecoaram. Muitos cerraram os punhos, lutando para se manter firmes. 720 Vá morrer! A expressão de Mofeng estava sombria ao extremo. A dor ardente em seu rosto fez sua vontade de matar aumentar ao máximo. 720 Uma outra flecha dourada foi disparada. Sem surpresa, a defesa de energia espiritual de Zongshan se despedaçou instantaneamente. 722 Acabou. Uma voz soou no coração de Zongshan, enquanto ele se lembrava das sombras do passado. 723 Ele era membro de um grande clã na cidade de VNTNG. De repente, uma espada requintada apareceu diante dele, bloqueando a flecha. Quem?
724 Mofeng bufou friamente, olhando em volta com cautela. Então, um jovem de manto branco apareceu no centro da arena. 725 Ele olhou ao redor e, ao ver Xiao Bai e Xiao Qin sendo seguradas por dois cultivadores da Fundação de Manto Preto, um traço de intenção assassina surgiu em seus olhos. 726 Quem é você? Mofeng franziu a testa. Com sua aparição. 727 Solte-os. Ele falou friamente. 728 apontou para Xiao Bai e Xiao Qin. Felizmente, Xiao Bai, Xiao Qin e Xiao Xue não estavam feridos. Caso contrário, ele teria agido diretamente. 729 Mais um querendo salvar a donzela. Com que direito você me ordena? As mulheres que este príncipe herdeiro escolheu, ninguém pode levar embora. 730 Embora o jovem de manto branco à sua frente tivesse uma presença imponente, Mofeng não era alguém que se intimidava facilmente. Irmão. 731 Eles estão maltratando a irmã Xiao Bai e a irmã Xiao Qin. Ao vê-lo chegar, Xiao Xue correu em sua direção. 732 Abrigando Xiao Xue em seus braços, sua expressão era extremamente fria. Ele ergueu os olhos brevemente para o céu. 733 No momento seguinte, a espada que flutuava no ar diante de Zonsa avançou repentinamente em direção a Mofeng. Poder da alma no nível da fundação. 734 E como ele estava usando energia espiritual, combinado com seu ataque total, a força de impacto desta estocada se aproximava de 3 milhões de unidades de força. 735 Mesmo um cultivador da fundação com duas plataformas Dão não seria páreo em termos de força. Os olhos de Mofeng se arregalaram ao ver a espada voadora se aproximando rapidamente. 736 Uma aura de morte o envolveu. Meu pai é Mofeifan, grande marechal do Império da Amon, um especialista do nível transcendente. 737 Se você ousar me matar, também não escapará. Mas ele parecia não ter ouvido. 738 A velocidade da espada voadora aumentou ainda mais num instante. Salvem-me, pirralho! 739 Parem! O velho especialista da pílula da tribulação que protegia Mofeng rugiu, avançando rapidamente. 740 Conflitos entre a geração mais jovem. Fique quieto num canto, seu velho. 741 O especialista da pílula da tribulação que havia sido impedido pelo velho antes riu com desdém, bloqueando seu caminho. Embora não fosse páreo para aquele especialista no pico da pílula da tribulação, 742 atrasá-lo por um momento não era difícil. E nós também. Dois cultivadores da fundação saíram da multidão. 743 Eles bloquearam os outros dois especialistas da fundação. Não! Os olhos de Mofeng se arregalaram. 744 A espada voadora perfurou facilmente sua defesa corporal, trespassando. O príncipe herdeiro de Qing, do Império da Amon, filho do especialista transcendente Mofeifan, 745 Gênio celestial Mofeng, que ousou insultar um filho da plataforma Dão, caiu ali. Seu maldito pirralho! 746 Você está morto! Ao ver a espada voadora trespassar Mofeng, o velho especialista da pílula da tribulação ficou com os olhos vermelhos e queimou sua própria vida. 747 Ele avançou para atacar Moqianian. Seu maldito pirralho! Você matou o jovem mestre! 748 Para mim, já é uma sentença de morte. Então, venha comigo para a morte. O velho especialista da pílula da tribulação havia enlouquecido. 749 Uma pressão avassaladora desabou dos céus. Era forte demais. Um especialista da pílula da tribulação de 6 veios. 750 Apenas sua aura já era suficiente para suprimir um cultivador comum do estágio pré-céu. Então, um escudo de energia espiritual apareceu ao seu redor, sob o poder da técnica, a uma distância de mais de 1 milhão. Após disparar, instantaneamente se transformou em 3 flechas gigantes. Colidiram contra o dragão de energia espiritual. A energia espiritual explodiu, e sua onda de choque foi insuportável para muitos. O dragão de energia espiritual, sob o impacto das 3 flechas, rapidamente se desfaz e desaparece. Algo está errado. Os olhos de Mofeng se estreitam ligeiramente, mas ele não esperava que, enquanto o dragão de energia espiritual colapsava, uma lança estivesse escondida dentro dele, disparando em sua direção. Mas a diferença de poder ainda existe. Mofeng desvia rapidamente, evitando o ataque da lança. No entanto, seu rosto ainda é arranhado, deixando um pequeno ferimento superficial. Droga! Se procuras a morte, Mofeng gritou furiosamente enquanto erguia novamente o arco e flecha, disparando mais uma flecha.
Uma flecha dourada de energia espiritual, carregando uma aura destrutiva aterrorizante, voou em direção a Zonsan, cuja arma já havia escapado de suas mãos. Ele já estava ferido, e aquele ataque havia consumido a maior parte de sua energia espiritual. Agora, era incapaz de desviar da flecha que se aproximava. Croc! A flecha impactou, e o escudo de energia espiritual ao redor de Zonsan começou a rachar. Parecia que não aguentaria mais. Parem! Soou um grito alto. A aura de um especialista no estágio da tribulação do Elixir irrompeu. Não suportando ver Zonsan cair, uma grande mão de energia espiritual estendeu-se para agarrar a flecha. Jovens em combate, vocês, velhos, não se metam. No entanto, outra figura de manto negro apareceu. Uma voz envelhecida ressoou, e ao mesmo tempo um ataque de energia espiritual foi desferido, despedaçando a grande mão de energia. Era mais um especialista no estágio da tribulação do Elixir. E, além disso, muito mais forte do que o especialista que havia intervindo antes. O problema era que, pela aparência do velho, ele também era um guarda-costas de Mofeng. Maldito seja! Todos não puderam deixar de praguejar internamente. Ao verem as rachaduras no escudo de energia espiritual de Zonsan aumentarem, seus corações se apertaram. Jovem mestre Zonsan! Aguentem firme! Sim, jovem mestre Zonsan, você não pode perder! Vozes preocupadas ecoaram, e muitos cerraram os punhos, lutando para se manter. Vá para o inferno! Mofeng tinha uma expressão sombria, a dor ardente em seu rosto elevava seu desejo de matar ao extremo. Outra flecha dourada foi disparada. Sem surpresa, a defesa de energia espiritual de Zonsan despedaçou-se instantaneamente. Acabou? Um pensamento ecoou na mente de Zonsan, enquanto recordava as sombras do passado. Ele era membro de uma grande família na cidade de VNTNG. De repente, uma espada requintada apareceu diante dele, bloqueando a flecha. Quem? Mofeng bufou friamente, seu olhar vigilantemente examinando os arredores, quando um jovem de manto branco apareceu no centro do campo. Ele olhou ao redor e, ao ver Xiao Bai e Xiao Qing sendo agarradas por dois homens de preto no estágio da fundação, um traço de intenção assassina surgiu em seus olhos. Quem é você? Mofeng franziu a testa ao vê-lo aparecer. O jovem diante dele transmitia uma pressão imensa. Solte-os, ele disse friamente. Apontou para Xiao Bai e Xiao Qing. Felizmente, Xiao Bai, Xiao Qing e Xiao Shui não estavam feridos, caso contrário, ele já teria agido. Mais um querendo bancar o herói que salva donzelas. Com que direito você me ordena? A mulher que este príncipe escolheu, ninguém pode levar embora. Embora a presença do jovem de manto branco fosse extremamente imponente, Mofeng não era alguém que se intimidava facilmente. Irmão, eles estão maltratando a irmã Xiao Bai e a irmã Xiao Qing. Ao ver sua chegada, Xiao Shui correu em sua direção. Abrigando Xiao Shui em seus braços, sua expressão era extremamente fria. Ele lançou um olhar rápido para o céu. No instante seguinte, a espada que flutuava no ar disparou rapidamente em direção a Mofeng, com o poder da alma no nível da fundação. Além disso, ele usava energia espiritual, e como você atacou com toda a força, o impacto deste golpe chegou perto de 3 milhões de força. Mesmo um cultivador da fundação com 2 altares teria dificuldade em igualar esse poder. Os olhos de Mofeng se arregalaram ao ver a espada voadora se aproximando. Uma aura de morte o envolvia. Meu pai é Mofeifan, grande marechal do grande império da tinta, um especialista de nível transcendente. Se ousar me matar, também não escapará. Mas você parece não ouvir nada. A velocidade da espada voadora aumentou ainda mais. Salve-me, garoto. Pare! O velho especialista em elixir da tribulação que protegia Mofeng rugiu, avançando rapidamente. Disputas entre os mais jovens. Fique de lado e cale a boca, velho. O especialista em elixir da tribulação que antes havia sido detido pelo velho sorriu friamente, bloqueando seu caminho. Embora não fosse páreo para aquele pico de elixir da tribulação, segurá-lo por um momento não era difícil. E nós também. 2 cultivadores da fundação emergiram da multidão, bloqueando os outros 2 especialistas da fundação. Não! Mofeng arregalou os olhos. A espada voadora perfurou facilmente sua defesa corporal, atravessando o herdeiro do príncipe azul do grande império da tinta, filho do ser transcendente Mofeifan. O gênio supremo que humilhou o filho do altar, Mofeng, caiu ali. Seu maldito garoto. Você está morto. Ao ver a espada voadora perfurar Mofeng, o velho especialista em elixir da tribulação, com os olhos vermelhos, queimou sua própria vida. Atacando Moqianian. Seu maldito garoto,
Você matou o jovem mestre. Este velho já está condenado à morte. Então venha comigo para o túmulo. O especialista em elixir da tribulação enlouqueceu. Uma pressão esmagadora encheu o céu e a terra, avançando em todas as direções. Forte demais! Um especialista de elixir da tribulação de 6 linhas. Apenas sua aura já era suficiente para suprimir um cultivador inato comum. Uma barreira de energia espiritual apareceu em seu corpo, protegendo Xiaobai, Xiaoqin e Xiaoshui. Irmão, a Xiaoshui está com muito medo. Embora ela tenha apenas 6 anos. Ela entende muitas coisas. Até agora, o irmão está em perigo. Xiaoshui. Não tenha medo. Você acaricia suavemente o cabelo de Xiaoshui. Uma batalha entre cultivadores da fundação é uma coisa. Mas sua aura enfraqueceu instantaneamente, despencando do céu, com sangue jorrando da boca. As pessoas ficaram extremamente chocadas. A pessoa nem apareceu, apenas um simples grunhido. E fez um cultivador extremamente poderoso do estágio do desastre alquímico perder sua capacidade de luta. Que tipo de ser é esse? Para possuir um poder tão aterrorizante? No entanto, no instante seguinte, uma bola de fogo brilhante apareceu no céu. E uma aura imensamente vasta surgiu. Dentro da bola de fogo, uma silhueta podia ser vagamente vista. Depois que a luz do fogo desapareceu lentamente, apareceu um homem de meia-idade extremamente imponente, com um emblema dourado brilhante no ombro, claramente alguém da família imperial. Neste momento, ele olhou para baixo com um olhar sombrio e disse friamente ao velho do estágio do desastre alquímico, cuja aura estava enfraquecida: a capital tem as regras da capital. Posso ignorar confrontos entre pares, mas você, como cultivador do estágio do desastre alquímico, deve obedecer às regras. Se houver uma próxima vez, seu corpo e alma serão aniquilados. Depois de dizer essas palavras, chamas encheram o céu, iluminando todo o horizonte. O rosto do velho do estágio do desastre alquímico empalideceu, e no fundo de seus olhos transparecia medo. Respeitável Ser Supremo, Moqianian, com a cultivação da fundação, matou o jovem mestre Mofeng, violando as regras estabelecidas pelo Salão dos Gênios Celestiais. Por favor, capte o Moqianian. O homem imponente de meia-idade deu um grunhido frio, sua voz extremamente gélida. Olhe com mais cuidado. Moqianian está na fundação ou no estágio inato? O velho do estágio do desastre alquímico ficou levemente confuso. Virou-se e olhou fixamente para você. No instante seguinte, seus olhos se arregalaram. Impossível. Absolutamente impossível. Como você pode ser apenas do estágio inato? Como alguém do estágio inato poderia matar o jovem mestre com um único golpe de espada? Isso é impossível. O velho murmurou para si mesmo como se tivesse visto um fantasma. Moqianian já possui o potencial para construir 9 plataformas taoístas. Venha para o meu grande império Shu, o maior gênio celestial. Quem ousar atacar Moqianian na capital? Não diga que não avisei. O Ser Supremo deu um grunhido frio e então se transformou em uma bola de fogo, partindo rapidamente. Ao ouvir isso, toda a multidão ficou em alvoroço, todos chocados. Potencial para 9 plataformas taoístas. Poderoso, Senhor Moqianian. Em todo o domínio norte, existem apenas 3 que construíram 9 plataformas taoístas na fundação. Moqianian se tornou o gênio celestial mais incomparável do domínio norte. Rápido, conte isso ao patriarca. Façam amizade com Moqianian. Jamais o tratem como inimigo. O velho do estágio do desastre alquímico arregalou os olhos. Em seguida, um brilho de intenção assassina insana surgiu em seus olhos. Se eu matar Moqianian, poderei compensar meus erros. Ainda tenho uma chance de sobreviver. Um brilho sanguinário apareceu nos olhos do velho. Ele olhou para você com um sorriso frio. Não acredito que você nunca vai deixar a capital. O potencial para 9 plataformas taoístas é um símbolo de honra, mas também representa um grande perigo. Sempre haverá alguns que não querem que ele cresça sem problemas. Imperador Shu, está a sua prova para mim? Ou você quer saber se meu mestre realmente veio aqui? Irmão mais velho que Anian. Obrigado por me salvar. Zhongshan se aproximou, juntou as mãos e fez uma reverência profunda para você. Irmão mais velho? Você olhou para o Zhongshan à sua frente. Não o tinha visto no Seita da Espada do Céu Aquático. E não pôde deixar de ficar confuso. Irmão mais velho, meu nome é Zhongshan. Há alguns dias,
Fui notado por um ancião da seita da Espada do Céu Aquático e aceito como discípulo. Ainda não me juntei oficialmente. Então o irmão mais velho não me conhece. Zhongshan foi muito educado, e havia um toque de admiração em seus olhos. Zhongshan? Você disse que seu nome é Zhongshan. Você semicerrou os olhos. Olhou para o jovem ainda um pouco imaturo, segurando uma lança longa. Nas memórias de sua vida anterior, encontrou informações sobre ele. Além de mim mesmo e o Ogyu. E Xiao Shui, que é uma existência especial, o mais forte do futuro grande Império Shui e até mesmo de todo o domínio norte. Rei da Lança Zhongshan. Décadas depois, o nome Rei da Lança Zhongshan ecoaria por todo o domínio norte. Jovem mestre Moqianian. Se não fosse pelo jovem mestre Zhongshan nos salvar agora, temo que não poderíamos ver o jovem mestre Moqianian novamente. Xiao Bai disse suavemente ao lado. Você assentiu. Curvou-se ligeiramente para Zhongshan e disse, Moqianian agradece novamente ao irmão mais novo pela ajuda. Se o irmão mais novo precisar de algo, o irmão mais velho certamente fará todo o possível para ajudá-lo. Muito obrigado, irmão mais velho. Eu não sabia que eles eram pessoas do irmão mais velho. Mesmo que fosse uma pessoa comum, eu ainda assim ajudaria. Zhongshan disse, juntando as mãos. Vendo que a multidão de espectadores estava aumentando, ele disse com licença, guardou sua lança longa e partiu. Em seguida, vendo mais e mais pessoas olhando para você. Seus olhos não continham apenas admiração, mas também se misturavam com frieza e intenção assassina. Parece que preciso atacar o ápice do estágio inato o mais rápido possível. E entrar no estágio da fundação. Aprendendo com esta lição, você não planeja mais deixar Xiao Shui e os outros ficarem na pousada. Sem hesitar, segurando Xiao Shui, você caminhou em direção ao Palácio Imperial. Com o Imperador Shu presente, ninguém pode perturbá-lo em seu ataque ao ápice do estágio inato. Você vai, de uma só vez, dar o passo e construir diretamente as 9 plataformas taoístas, na sala secreta subterrânea no fundo do Palácio Imperial, atacando o ápice do estágio inato. Em frente à sala secreta do Palácio Imperial, depois de ouvir esta notícia, Xiao Bai e Xiao Qin ficaram extremamente chocados. Queremos ficar. Dizem que romper para o extremo inato envolve vida ou morte.